muito especial, que é o Renner, que é engenheiro e trabalha na Nova Zelândia. Então, sejam todos muito bem-vindos, vão entrando, cliquem no aviãozinho aí para chamar os amigos de vocês. Eu sei que hoje é sábado, mas estou muito feliz que vocês estão aqui e que a gente vai conversar sobre intercâmbio para engenheiros e estudantes de engenharia. Eu vou contar a minha experiência, o Renner vai contar a experiência dele também. E a gente vai passar dicas para vocês como que vocês podem conseguir uma bolsa de intercâmbio ou conseguir um emprego fora do Brasil, mesmo com um diploma do Brasil também. Vão falando aí se vocês são engenheiros, se vocês são estudantes de engenharia, da onde que vocês são, se vocês moram no Brasil, se alguém já mora no exterior e está aqui querendo saber um pouquinho mais da live também. Fiquem à vontade. Eu estou esperando o Renner entrar para chamar ele para a live. Alguém aí chama o Renner. Cadê o Renner? Mas vão contando para mim nos comentários da onde que vocês são, qual engenharia que vocês estudam. Fiquem bem à vontade. Boa noite, Catiane, Sofia, que bom que vocês estão aqui. Quando eu estava na graduação, eu fiz intercâmbio na Irlanda. Eu fiquei lá 1 ano, né? E consegui uma bolsa, então eu não tive que pagar, né, para poder estudar lá. E tudo pago por uma bolsa. E você também pode conseguir, porque eu não era a melhor aluna da turma, meu inglês não era fluente, e eu consegui também. Oi, Bom dia, Ana. Renner. Oi. Na Nova Zelândia é de manhã, né? Sei lá, boa noite, boa tarde, a gente diz tudo aqui. Aqui de manhã nós acabamos de tomar café da manhã aqui. Ai, que legal. Nós Catiane também. estava falando Oi? rapidinho aqui que eu estava na Irlanda e a Catiane já falou que ela ficou 1 mês na Irlanda e que ela gostou bastante. Então eu vou contar um pouquinho da minha experiência, mas acho que o foco aqui é tu, porque tu tá já há 4 anos na Nova Zelândia e conhece bem. E eu não cheguei a trabalhar, né? Então foi uma experiência diferente. A minha foi mais de estudo e o teu foi de trabalho. Mas, Mas a experiência com certeza é válida. sim. Então, sejam bem-vindos quem está entrando agora. Convidem os amigos de vocês. Clique aí no aviãozinho para chamar os amigos de vocês. E estamos aí, live internacional hoje. Nós estamos interrompendo os planos de sábado aí, né? Difícil demais de bater o fuso horário daqui, porque 16 horas de diferença é complicado. Sempre que tem um evento assim, tem que ser num horário meio odd para todo mundo. Sim, mas tudo bem, ainda vai dar tempo de jantar, de sair, de passear. 6 da tarde ainda tá dando certo, assim. Eu lembrei hoje de manhã ainda que eu tinha te mandado o horário errado, né? Que eu tinha minha planilhazinha de conversão de horário lá. E acabou que a gente entrou no horário de verão depois que eu tinha te mandado. Foi bem difícil achar horário para essa live, né? Mas estamos aí, gente. Então, sejam bem-vindos. Se vocês são seguidores aí, convidados do Renner, eu sou a Ana, sou engenheira eletricista e eu moro no Brasil, mas eu tive uma experiência durante a graduação, eu fiz intercâmbio na Irlanda, eu vou contar um pouquinho para vocês. E, Renner, te apresenta rapidamente aí para quem não te conhece, enfim, quem chegou pelo meu perfil aqui nessa live. Beleza. Meu nome é Renner, eu também graduei em Engenharia Elétrica no IFMG, no Brasil, e me foquei um pouco mais na área de eletrônica, e acabou que eu iniciei minha carreira fora do Brasil. Então eu saí logo depois da minha graduação para vir para Nova Zelândia já com uma vaga de trabalho temporária, e acabei sendo contratado depois e já tem 4 anos e pouco que eu estou aqui na Nova Zelândia já trabalhando para essa mesma empresa. Então, eu tenho assim, uma experiência bem bacana para poder estar compartilhando aí com a galera, e para o pessoal que tem interesse em seguir aí uma trajetória parecida, eu acho que é super válido aí ver o que uma pessoa passou para poder estar meio que encurtando o prazo e também tá ajudando no processo deles, né? Porque o que a gente vê é que nada assim acontece do nada, né? Todo
processo, a gente tem que planejar, tenta daqui, tenta dali, fala com uma pessoa, fala com o outro, se inscreve num site, se inscreve no outro, aí documento aqui, documento ali. Nunca é um negócio assim, tô aqui vivendo a minha vida, amanhã decidi ir para outro país, né? Tem que ter toda uma maturação dessa ideia. Sim, sim, eu costumo falar que a oportunidade só aparece para quem está procurando. E o quanto mais você procurar, é maior chance de uma hora acontecer mesmo aquilo que você tem planejado. Então tem que estar sempre motivado aí para continuar batendo nas portas certas. Ótimo. Eu não sei assim se tu já tinha esse plano há muito tempo. Eu queria entrar na faculdade e aí queria me formar e ir para fora do Brasil. Assim, no meu caso, eu tinha um objetivo assim que eu queria fazer um intercâmbio antes de me formar. Eu entrei na faculdade e já pensava assim, eu quero tirar um ano ali no meio da faculdade para fazer um intercâmbio. Isso que eu tinha, mas eu não sabia muito bem para qual país eu queria ir, enfim. Só que eu sempre fui aquela pessoa que não queria buscar muito aqueles países assim, os Estados Unidos, Inglaterra, que todo mundo quer ir, que é tipo famosinho e tal. Eu sempre quis buscar uns países que não tivessem tão no holofote. E eu acho que isso é Uhum. uma dica que é interessante também, que às vezes a gente só fica, quero ir para os Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos, Estados Unidos. E a gente pensa assim, mas e as oportunidades que tem nos outros países? Porque Nova Zelândia também não é um país que é super conhecido, às vezes as pessoas nem sabem É, direito onde é que fica, né? E a gente tem que lembrar de procurar essas oportunidades em outros países menores ou não tão conhecidos também, né? E, sim, sim. e quando eu fui. Na época, Pode falar. na época foi tipo, eu não tinha plano no começo da graduação. Depois teve o Ciências Sem Fronteiras e eu vi assim uma possibilidade, mas eu ainda não tinha inglês e ainda não sabia realmente o que eu queria. Mas aí eu coloquei aquilo ali em segundo plano. Falei, talvez eu acho que eu quero um intercâmbio mais pro final do curso. Mas tipo, a partir do momento que eu pus isso em segundo plano, aí eu já foquei no inglês e um pouquinho no financeiro, fraco. Tipo, só pra garantir que eu ia ter alguma coisa no final, mas ainda não tinha um plano sólido. Sim. Você Mas fez algum planejamento quando você foi? então, eu foquei muito mais no inglês, assim, porque eu pensava assim, eu não tenho dinheiro, né? E eu fui aquela clássica aluna de federal, que não trabalha, porque tem aula de manhã e de tarde, uns horários malucos, né? E não tem como encaixar, assim, trabalho, né? No máximo um estágio. E aí eu pensava assim, não, tem que conseguir uma bolsa, tem que conseguir uma bolsa. E eu estudava inglês, desde o primeiro semestre da faculdade eu estudava muito inglês, e eu tentava me informar em tudo que era blog, YouTube, tudo que era coisa que falava de intercâmbio. Eu via falar de um brasileiro que tinha ido estudar em outro país, eu estava atrás, assim, sabe? Na época era mais coisa de blog, assim, que era bem famoso, o pessoal fazia blog para contar as histórias em outros países, né? Que não era tanto essa Sim. coisa de Instagram e tal, mas tinha muito blog. Eu lembro que eu procurava as pessoas, os brasileiros que moravam em outros países, e através dos blogs, assim, e depois começou bastante também YouTube, o pessoal contar as experiências. Mas o meu planejamento era muito mais no inglês, não era tanto na parte financeira. Porque eu pensava assim, não, eu tenho que conseguir uma bolsa, assim, tipo, meio que era a ideia fixa conseguir uma bolsa. Uhum. Mas então conta um pouquinho da sua experiência lá na Irlanda. Quanto tempo que você ficou lá? Eu fiquei um ano, né, e foi pelo Ciência Sem Fronteira. Eu lembro que quando começou o pessoal aí com as bolsas, eu pensava assim, nossa, isso aí é só para que tem nota 9, 10 aí, eu nunca vou conseguir. Só que aí, depois, na segunda rodada, assim, já eu vi que tinha umas pessoas, assim, que estavam conseguindo. Pensava, mas se o fulano conseguiu, eu também vou conseguir. Aí eu comecei a ir atrás disso também, né? Aí, primeiro, eu mandei os documentos para a Holanda, só que o resultado da minha prova de inglês não ficou pronto a tempo. E aí eu não fui aceita para a Holanda. Aí depois teve um outro edital que pedi que para a Irlanda, né? Aí já tinha o resultado da prova de inglês e eu fui aceita para a Irlanda, né? Então Uhum. tinha várias coisas, escrever cartas, preencher formulário, tinha que ir atrás de professor, pedir recomendação, várias coisas assim. E a gente tinha que escolher algumas universidades lá também, aí depois a universidade te dava algum retorno, se tu era escolhido por mais de uma, tu podia escolher qual tu queria ir e tudo mais, né? Aí beleza, eu fui pra lá
Foi, assim, uma experiência muito diferente, assim, inclusive, às vezes eu olho para trás e fico pensando que foi quando eu fui para Irlanda que eu comecei a amadurecer como pessoa, que eu parei de ser adolescente e comecei a ser adulta, assim, porque realmente, às vezes, por mais que eu já morasse, eu não morava mais com meus pais, mas, sabe, parece que muda muito o mundo, né? Então, às vezes, tu pensa, mas não é só pelo dinheiro ou só pelo prestígio, né? Não é só, sei lá, pelo estudo, né? Pela tecnologia, não, porque realmente tu melhora como pessoa, não porque o país é diferente, porque o país é melhor que o Brasil não presta, não, é porque tu tem que enfrentar uma realidade muito diferente que tu não tá acostumado, tem que aprender a se virar numa situação que tu não conhece ninguém. E assim, eu fui para Sim. Irlanda, tipo assim, eu tinha lá um nível razoável de inglês, mas a Irlanda é muito diferente de todas as aulas de inglês que eu tinha feito. Então, assim, eu cheguei lá na universidade, as primeiras semanas eu saía com dor de cabeça da aula, assim, pensava, que droga, como é que tá doendo tanto a minha cabeça? Eu nunca tive tanta dor de cabeça na minha vida. É Era muito porque intenso, né? aí, nossa, no início, assim, os primeiros 2, 3 meses foi uma adaptação muito forte. E que é diferente, né, de tu tá se mudando de uma cidade ou outra dentro do Brasil mesmo. Então, foi uma experiência muito enriquecedora pessoal para mim, não só questão profissional, assim, questão de engenharia e tudo mais. Aí, falando um pouquinho da universidade, que às vezes a gente tem essa ideia, né, que, Brasil, não sei o quê, ensino não presta e coisas assim. Gente, assim, ó, eu vou falar, não sei se na Nova Zelândia é diferente, tá? Mas pelo que eu conheço, não só da Irlanda, mas da Europa em geral também, porque tinha muita gente de outros países da Europa que estudavam com a gente lá na Irlanda, né? E coisas assim. Então, tem uma experiência geral da Europa que, assim, gente, as aulas é do mesmo nível, ou às vezes até pior que o nível do Brasil, tá? Tipo, e o pessoal usa os mesmos livros, os mesmos softwares. O que tem um pouquinho de diferença é que tu vai pro aula de laboratório, tu usa equipamentos mais modernos lá, o osciloscópio lá, que tu nunca tinha visto na vida, um negócio assim. Aí tu chega no Brasil, um negócio lá que tu tem que dar uns tapas para funcionar, né? Eu acho que essa é a principal diferença. Mas em termos de preparação dos professores, em termos de biblioteca, coisas assim, acesso à informação, é a mesma coisa que tem no Brasil, tá? Não é um negócio que vai mudar. E eu vejo bastante que brasileiro se esforça mais para estudar, sabe? Os europeus, assim, eu não sei se é porque já estão mais acostumados a ter vida boa e tal, o pessoal não teve que, pelo menos o pessoal da nossa geração, assim, né? Parece que é um pouquinho mais preguiçoso, sabe? Sim. Então, Eu, eu- eu tenho essa imagem, assim, sabe? E aí, às vezes, tipo, porque o ensino no Brasil é atrasado, coisa assim, a engenharia no Brasil não é de qualidade. Não, sabe? Se a gente for comparar a experiência fora, eu acredito que a gente está de pau a pau, sabe? Só que eles têm mais acesso a Recursos, né? tecnologia, tem mais dinheiro, então os laboratórios são melhores. Aí, por exemplo, na cidade que eu estava, tinha muita indústria, sabe? E aí isso aproximava muito a engenharia, né, da universidade, da Sim. indústria. Isso era interessante também, sabe? E aí no Brasil tem várias universidades, né? No caso, a universidade que eu fiz a graduação, que é em Santa Maria, no Rio Grande do Sul, não era muito industrializada, sabe? Então a gente não tinha essa vivência de indústria. E aí na Irlanda eu tive muito mais próximo também. Sim, eu achei interessante você ter tocado no assunto da qualidade do ensino, porque uma coisa que eu senti quando eu cheguei aqui é que em momento algum eu estava para trás dos outros engenheiros, dos jovens engenheiros que tinham sido contratados que eram locais. Tipo, Uhum. em questão de conhecimento, lógico que eu penei porque o meu conhecimento inicial todo estava em português. E eu tinha um inglês avançado, passei nas entrevistas e tal, mas quando eu chego aqui, tipo, termos técnicos e etc., eu penei um pouco até eu começar a me acelerar, né, nessa área. Mas ainda assim, quando eu sentava para projetar circuito ou para tentar entender com os engenheiros sêniores circuitos mais complexos, eu percebi que eu estava até um pouco na frente de alguns ou no mesmo nível do que o pessoal daqui. Então eu falei, Pois nossa, é. realmente a faculdade no Brasil me preparou tecnicamente para esse desafio aqui. É, isso eu E acho que é bem interessante. Sem essa de síndrome do vira-lata, achar que brasileiro
é book, brasileiro é incompetente. Se alguém pensa isso, acaba com isso, né? Com certeza. E outra coisa interessante que você tocou que é até engraçado, eu ia te fazer uma pergunta de quais foram os maiores desafios que você encontrou na Irlanda. E eu achei que você ia tocar no assunto do inglês, porque aqui na empresa que eu trabalho tem 3 irlandeses. E por incrível que pareça, eles são os 3 que eu tenho mais dificuldade de entender. Mesmo estando aqui há 4 anos, tem hora que eles falam tão rápido que eu falo assim, nossa, Sim. esse sotaque é o pior. Não, gente, é que assim, ó, eu sempre estudei com professores, com livros, e questão de filme, série, a gente sempre ouvia inglês americano, né? E às vezes, mesmo quando o inglês britânico, tu pensa, tá, eu acho que eu tô entendendo. Mas, gente, na Irlanda é outra coisa. E me falaram que na Escócia é pior ainda. Então eu fico pensando, Uhum. que medo, que medo. Mas assim, depois de um tempo acostuma, né? Depois de um É tempo tu costume. pensa, não, tô dando para sobreviver, assim, às vezes tu não entende 100%, mas tu se vira, né? Sim, E eu sim. acho que Os isso é kiwis, legal, esse desafio, né? os kiwis, os neozelandeses, né, são chamados de kiwis, são bem difíceis de entender também. É um inglês completamente diferente de inglês americano. E quando eu cheguei aqui foi um choque muito grande também, porque a forma deles de se expressar com palavras é completamente diferente. Expressões, etc. É bem difícil, mas se acostuma mesmo, depois de um tempo. Mas falando em desafios também, uma coisa que eu estranhei é a questão da comida. Eu não sei qual é a tua relação, assim, mas no Brasil a gente tem muitas comidas boas em todas as regiões, né? E a gente é acostumado Sim. a comer bem, eu acho que é uma coisa que o brasileiro, de forma geral, valoriza. E esses países mais frios têm umas comidas mais sem graça, às vezes não tem nem tempero direito, e a gente fica lá, meu Deus, eu tô comendo só para manter em pé, né? Não por prazer de comer, aquele negócio assim, vamos sair, assim, se divertir, comer, né? No final de semana, não, é comer porque estou em fome, não porque eu tenho satisfação de comer. A cultura de comida é completamente diferente aqui mesmo. A gente ainda tem muito, tipo, a diversidade aqui de diferentes países é grande, então a gente tem muito restaurante chinês, indiano, você experimenta culinária do mundo inteiro, mas não é parecido com a culinária brasileira mesmo. Eles não fazem muito snack, geralmente são pratos grandes e para jantar mesmo, igual você falou mesmo. Ah, e não tem almoço na Nova Zelândia também. Na Irlanda não tinha almoço. Aí o pessoal comia, sei lá, um pão, assim, sabe? Sei lá, um pão com É, presunto e queijo, assim, no almoço. Aí fazia de noite, sei lá, uma macarronada, assim, sabe? Aí, tipo, geralmente é mais devagar no almoço e mais forte no jantar, né? Aí o pessoal é mais raro mesmo você ver o pessoal sentar para almoçar igual a gente faz no Brasil, né? é diferente essas questões culturais mesmo. Pois é, o Vinícius falou aqui que a questão de adaptação do inglês, tudo bem, mas a culinária ele não aceita. Ah, Com gente, certeza é uma parte bem diferente para a gente. Eu tô até adaptando bem agora, mas é difícil. depois De de vez em quatro quando a anos. gente tem que depois a gente tem, de vez em quando a gente tem que sentar e fazer um churrasco, né, para poder aliviar um pouquinho. Ah, eu sempre procurava, sabe? Às vezes tinha sei lá, umas lojinhas que vendia leite condensado, que vendia aquela mistura para pão de queijo, sabe? Essas coisas que tem no Brasil, eu procurava Uhum. essas lojinhas, sabe? A gente faz Então, direto aqui também. às vezes era o olho da cara, né? Comprar alguma coisa mais brasileira, assim. Tem que achar o equivalente ainda, né? Você vai procurar igual polvilho, você não sabe o que é isso em inglês, aí você tem que ir descobrindo o que é, qual cultura que usa. Tinha umas lojas de uns indianos que às vezes eu achava umas coisas parecidas também, assim, porque eu acho que pelo menos era mais parecida com brasileira do que irlandesa. É verdade. Ai, Mas, ai. mas em questão de estudos, então, na universidade, você achou que era do mesmo nível ou mais fácil do que no Brasil? E eu achei isso interessante você ter falado, porque eu ouvi relatos de muitas pessoas também falando algo parecido. Assim, claro que talvez, não sei, se a pessoa vai estudar no MIT lá, da vida, talvez seja diferente, não sei, tá? Mas assim, eu acho que a média das universidades é realmente que
as universidades brasileiras não ficam para trás, sabe? E isso é uma coisa que a gente poderia se orgulhar um pouquinho mais, assim, sabe? Não ficar se colocando para baixo. Que a gente é muito acostumado, né, a falar mal das nossas universidades, dos nossos professores. Ah, porque eu não vi isso na faculdade. Ah, porque não sei o quê. Sabe, que a minha faculdade não presta. Sabe, não aguento mais, só quero me formar. E aí o pessoal fica colocando tudo a culpa, né, de fracasso profissional na faculdade. Poxa, todas as faculdades de engenharia do mundo estudam a mesma coisa, sabe? E, É então, verdade. então, assim, eu acho que não é esse o problema, né? Não, com certeza não. E eu acho que um ponto interessante, que eu acho que entra um pouco em algo que você falou recentemente também, é que a faculdade de engenharia, ela te dá muita teoria e no final você ainda não tem certeza de onde que você quer ir, né? Então, eu acho que entra muito nisso também. Eu acho que a faculdade daqui não resolveu esse problema também. É que são muitas tecnologias, né? E sempre saem coisas novas. E até a gente pode pensar que no ano que a gente entrou para o ano que a gente saiu da faculdade, teve muita evolução tecnológica, né? E desde que eu me formei até hoje também teve muita evolução tecnológica. Então, não tem como, sabe? Não é um negócio que se resolve tão facilmente. Eu acho que o principal da faculdade de engenharia justamente é preparar os engenheiros para resolver os problemas. E aí pensa assim, se ele resolve os problemas com menos recursos, surgiu uma tecnologia nova lá que vai facilitar alguma coisa, melhor ainda. Então ele vai tirar de letra, né? Uhum. Com certeza. É, acho que entrando um pouco mais agora no lado de intercâmbio mesmo e planejamento, eu ia te perguntar se você tem alguma dica para alguém que vai fazer um intercâmbio, para que essa pessoa extraia o máximo do intercâmbio, aprenda a maior quantidade de habilidades ou tenha o maior ganho pessoal e profissional. O que você acha que essa pessoa deveria fazer? Durante o intercâmbio, depois que já tá lá. Isso, durante o intercâmbio. Eu acho que uma coisa bem importante é não ter medo, né, de experimentar coisas novas, porque assim, a comida não é a mesma coisa do Brasil, porque eu queria um prato de arroz e feijão, sabe? Gente, assim, ó, aproveita, talvez se vocês vão ficar lá 5, 10, 20 anos, isso realmente vai cansar e vocês vão querer ter comidas mais brasileiras. Porque é aquela saudade emocional, que às vezes não é nem porque a comida é tão boa assim, é mais uma coisa emocional mesmo. Mas aproveita, vai conhecer as comidas novas, vai conhecer os lugares novos, vai conhecer as pessoas novas. Tem um problema também que às vezes, tipo, é difícil fazer amizade com os locais. Então, assim, tu vai para a Irlanda, às vezes é difícil fazer amizade com o irlandês. Mas daí tu faz amizade com o americano, com o francês, com o espanhol, com o que tiver lá, sabe? Porque, sabe, às vezes sempre tem outros estrangeiros. E aí tu vai fazendo as amizades, vai conhecer as pessoas, além de conhecer aquele país, tu vai conhecer países de outros lugares que talvez tu nunca vá na vida, mas tu vai conhecer a cultura através de outras pessoas, né? E eu acho que é bem Sim. interessante, assim. Então, não ficar fechado no seu mundinho, sabe? E eu no início eu tinha muito disso, assim, eu não vou nem ser amiga dos brasileiros, sabe? Só que depois de um tempo eu comecei a sentir saudade, falei assim, não aguento mais, quero falar português, quero falar das coisas que a gente tem em comum, então eu fui sendo mais amiga dos brasileiros ao longo do tempo. Mas quando eu cheguei eu pensava assim, nossa, eu só quero falar Quer inglês, falar só quero comer inglês? as coisas daqui, só quero ter a rotina como se eu fosse irlandesa de verdade, sabe? Então eu ficava super empolgada e eu acho que isso é interessante, não chegar com preconceito e tal, sabe? E coisas tipo, não vou fazer isso porque eu não sou acostumada, porque eu não conheço, sabe? Vai, tipo, se tiver oportunidade, vai, assim, que tu vai conhecer. E às vezes tu pensa assim, não é nem, isso não é nem tão importante para a minha carreira, não, mas isso vai talvez te dar uma força pessoal, assim, sabe? Que vai te abrir a mente para alguma coisa que vai te tornar mais maduro, assim, sabe? Porque eu acredito isso, que pelo menos eu amadureci muito como pessoa. Que antes eu me achava, sei lá, na verdade é óbvio, né? Eu me achava adulta, né? Tô fazendo faculdade aqui, eu sou super, né? Moro sozinha e tal, né? Daí depois que eu fui pra Irlanda, eu senti mesmo que eu tive uma visão mais adulta da vida mesmo.
Sim, eu acho que se manter aberto para oportunidade, mesmo se a pessoa for introvertida, é super importante mesmo, porque é dessa forma que você acaba tendo interações com o ambiente e com pessoas de outras culturas, né? E a comunidade internacional, como você falou, é sempre muito aberta. É lógico que é mais difícil você fazer amizade com um local, porque é, questões culturais, eles estão no ambiente deles, amigos de infância estão aqui, então é um pouco mais difícil você estar se inserindo, mas ainda assim você vai ter contato e de vez em quando você vai encontrar com alguém que está aberto a esse tipo de oportunidade de interagir com a comunidade internacional também, e tem programas e etc. que vão te ajudar a estar se inserindo, né? E uma coisa que eu tenho, assim, por mim, é que quando eu moro no Brasil, assim, sabe, eu já morei em algumas cidades no Brasil, eu não vou conhecer, sei lá, os museus, as igrejas da cidade que eu tô morando, né? Só que na Irlanda foi uma coisa que eu fiz, sabe? Tipo, eu ia conhecer os pontos turísticos da cidade, para realmente aproveitar e tentar me inserir naquela cultura, assim, eu acho que isso é bem interessante também, para valorizar aquilo que está na tua rotina, né? Que está ali no teu dia a dia, porque eu sabia que ia acabar, né? Então eu queria aproveitar o máximo. Sim, sim. No meu caso, eu achei que ia acabar, né? Quando eu vim, foi para uma vaga temporária de 7 meses e eu tinha aquilo em mente já. Falei, vou, vou ir para lá, passar 7 meses, é, melhorar meu inglês, voltar para o Brasil com um currículo melhor e etc. E acabou que eu recebi a proposta no final e decidi ficar. Então, mudou um pouco essa perspectiva, né? No começo eu tinha uma visão e agora já é um pouco diferente. É isso, é Inclusive, verdade. eu tô aplicando para ficar mais tempo agora. Daqui a pouco já vai pedir a cidadania ali, porque já vai dar o tempo lá. Sim, sim, a É, experiência tem sido muito boa dentro da empresa que eu trabalho. Então, para mim, eu ainda tô ganhando muito e eu acho que eu vou continuar ganhando por um tempo. Então, compensa continuar. o Pedrão perguntou se o churrasco ajuda a entormar. Gente, ajuda mais com brasileiro, tá? Tipo, Ajuda com o pessoal daqui também. A é, gente, a gente achou, tem supermercado aqui que faz o corte de picanha e o pessoal não sabe o que é. Aí eu compro, tipo, a primeira vez que eles me convidaram para o churrasco, né? Eles era levam pão de hambúrguer grelhado, hambúrguer, né? exatamente, pão de hambúrguer, tomate e vegetais, e eles fazem tudo de uma vez e fazem aquele monte de hambúrguer, come tudo de uma vez e pronto, acabou, tchau. Aí a gente introduziu o sistema brasileiro de churrasco, né? Vai fazendo carne aos poucos, vai tomando cerveja e tal. E a galera curtiu muito. Teve muita gente que falou assim: como que você consegue fazer essa carne e tal, só com sal? Ah, que doideira. Eu acho que eu Mas não fiquei ajuda muito. tempo suficiente para converter uns irlandeses para o churrasco brasileiro. Tem uns amigos meus daqui que trabalham comigo, direto eles falam comigo: vamos fazer um churrasco de novo e tal. Aí geralmente eu espero ficar menos frio, né? Ficar mais calor, pra gente poder estar fazendo do lado de fora de casa, porque no inverno é difícil ficar de fora. Pois é. Eu vou só resumir aqui uma coisa assim, que eu acho que é importante para a questão de bolsa de estudo para quem quer estudar, para depois a gente falar de quem quer trabalhar, porque eu acho que são visões um pouquinho diferentes, né, de passos que tem que fazer. Mas assim, eu já vi várias pessoas juntando dinheiro para poder pagar as mensalidades, pagar a estadia na universidade. Daí o pessoal trabalhava, ou sei lá, o que fazia, pedia para os familiares, né? Sei lá, o que fazia, algum investimento na bolsa para ter dinheiro para ir ficar 6 meses, um ano fora do país. Já vi várias pessoas fazendo isso. É possível, tipo assim, já vi gente que não era rica fazendo isso, sabe? Questão de planejamento dá para fazer. E aí é basicamente tu ter o dinheiro que tu vai lá e tu estuda onde é que tu quiser. Não tem muito segredo. Tem várias agências que facilitam isso, ou tu pode dar a cara e estar direto em contato com a universidade. Não tem muito segredo. Mas tem muitas bolsas, e por mais que o Ciências Sem Fronteiras tenha meio que acabado, agora é só para doutorado, tem pouquíssimas oportunidades também, existem outros programas.
não só de pós-graduação, de graduação também, tem para outros países, né? E aí é uma questão assim, ai, mas nunca me falaram. Gente, vai atrás, sabe? Porque, assim, ó, vocês acham que o professor, sei lá, vai lá, tá dando aula de circuitos elétricos, para parar a aula para dizer, olha, pessoal, vocês sabiam que tem uma bolsa aqui para vocês estudarem na Espanha? Vocês já mandaram? Não, gente, não é um negócio que acontece. Tá? Então, assim, pesquisa no site da universidade de vocês. A maioria da universidade tem lá algum departamento que cuida dessa questão de bolsa. E tem bolsas que não têm relação direta com as universidades, que são de instituições, de fundações e não sei o quê. Tinha uma época que o Santander estava dando bolsas também, que era bastante para ir para Portugal. Então, era até mais fácil, porque não tinha nem que aprender inglês. Então, assim, existem oportunidades, só que, assim, você tem que ir atrás. E aí, procurar na Sim. internet. E aí, assim, procura no Instagram, no YouTube, procura nos blogs, joga no Google mesmo, assim, bolsa de intercâmbio, sei lá, na Nova Zelândia. Vai aparecer alguma coisa. E aí tem, às vezes, site das próprias embaixadas, dos próprios consulados, tem dicas. Só que, assim, tem que ir atrás, sabe? Não é tipo, mas minha universidade, no meio do nada, não tem oportunidade, não sei o quê, ninguém nunca me falou que eu posso fazer intercâmbio. Tipo, não, gente, tem essa coisa de coitadismo, tem que ir atrás, sabe? Cata na internet. Vocês têm um celular ali, com internet, vocês conseguem achar as informações. E é aquilo, manda para 2, 3, 4, 5, 10, 20, se for preciso, alguma vai ter que dar certo, sabe? Eu bato muito nessa tecla aí também, porque se você é a pessoa que vai ter os ganhos pessoais, você tem que ser a pessoa mais interessada também, né? E é igual eu falei no começo, a oportunidade não vai cair no colo, você tem que estar procurando por ela para poder acontecer. E você tocou no ponto das embaixadas, tem vários programas de países de primeiro mundo e outros países que abrem vagas para brasileiros, inclusive tem um aberto agora, é o Chevening, não sei se você já ouviu falar. Ele é mais focado em pós-graduação, mas tem bolsas de graduação também. Então tem bolsas de scholarship e de fellowship. Então você consegue aplicar para os dois tipos. Então esses programas eles estão acontecendo o tempo todo. E é a questão da pessoa estar procurando mesmo. Faz uma lista de países, entra em contato com a embaixada, porque isso aí ajuda muito você está descobrindo quais são as parcerias que o próprio Itamaraty, o governo brasileiro, tem com outros países para poder estar enviando estudantes. Sim, porque ninguém vai chegar assim, bater na tua porta. Ô, Renner, tu quer estudar no Japão? Sabe, arruma tua mala e vai amanhã. Não, ninguém vai fazer isso. E se aconteceu Exatamente. com alguém, eu nunca fiquei sabendo, tá? É sempre a pessoa que foi atrás, que se informou, que perguntou aqui, perguntou ali, tentou várias vezes até conseguir, né? E uma coisa que eu não tenho experiência, mas eu conheci várias pessoas que tiveram essa experiência de fazer, inclusive, estágio fora do Brasil. Pessoas que fizeram a faculdade no Brasil e fizeram estágio, tipo, não foram... o teu era estágio? O teu não era depois de formado? Era depois de formado, mas a forma de conseguir o visto foi por meio de contrato de estágio. Então, tá. Pois fora do Brasil tem isso, né? Estágio para quem acabou de graduar, que é um pouco diferente. Isso tem, né? Mas eu já vi gente que, assim, que não era formado ainda no Brasil, sei lá, tinha feito todas as disciplinas e faltava só o estágio, alguma coisa assim. E aí conseguiu fazer estágio fora do Brasil também, sabe? Não foi para uma universidade, foi para uma empresa, para um instituto de pesquisa, alguma coisa assim, fora do Brasil, e fez o estágio. Aí depois ficou lá 6 meses, 1 ano, e voltou para o Brasil e se formou, sabe? Daí alguns depois voltaram para trabalhar, né? Mas eu já ouvi falar também que na Europa tem muito estágio para quem é formado, que é tipo o trainee que a gente fala aqui no Brasil, eu acho, né? Mas isso, tem coisas que tem que ficar esperto. Então, assim, procura no site das embaixadas, no site das empresas, no site dos institutos de pesquisa, sabe? Vai aparecer alguma coisa, sabe? Ou é bolsa de universidade, ou é estágio, ou é o que for, vai aparecer alguma coisa, só que você tem que ficar atento. Conta ali mais. Foi assim que eu comecei minha busca. Que o teu era estágio, eu pensava que tu já tinha se formado e tal. Conta ali melhor, então como é que foi?
Quando eu entrei em contato com a empresa, eu percebi que eles estavam meio que fazendo um contrato como se fosse de estágio, porque eu vim pela ESEC, não sei se você conhece a Sim, instituição. sim, conheço. Aham. Eu acho que você fez até um post esses dias que você Isso, mencionou a aham. ESEC. Uhum. Eu comecei minha busca por meio de embaixadas mesmo, e aí eu não estava encontrando um programa onde o meu perfil ia encaixar, né? E acabou que pesquisando a respeito de intercâmbios e etc., eu acabei encontrando a ESEC online. E aí Uhum. entrei no processo seletivo da ESEC, já caí no processo. Vai soar um pouco fácil do jeito que eu falo, mas eu apliquei para quase 30 vagas na época, recebi um monte de nãos, mas assim, eu fui convidado para 2 entrevistas e fiz entrevista nessa empresa com os engenheiros já internos e acabei passando. Então, quando eu recebi o contato da empresa falando que eu passei, eu ainda estava conectado com a faculdade, porque eu estava apresentando o TCC na época. Uhum. E eu ia manter o vínculo, porque eu achei que era um programa de estágio no formato que o estágio tem que acontecer no Brasil, né? Sim. Aí, Uhum. mais para o final das negociações, eu resolvi perguntar. Falei: olha, faz alguma diferença para vocês se eu ainda sou estudante ou se eu já graduei? Aí eles falaram que não fazia nenhuma diferença. Aí eu fui e, como eu já tinha o TCC tudo pronto, já para apresentar e tal, fui lá e apresentei o TCC e solicitei a colação de grau para poder graduar e vir para não. Tipo, se tivesse uma oportunidade de ficar ou alguma coisa, já ia estar Sim. mais pronto para poder estar aceitando, né? Mas foi basicamente isso que aconteceu. E a gente na época veio eu e veio mais 3 brasileiros pelo mesmo programa da ESEC para a mesma empresa. Que legal. Inclusive, a gente trabalhou em um projeto junto, um dos outros brasileiros trabalhou em um projeto junto comigo. Meu primeiro projeto na empresa é, foi na área de automação de testes. Então, a gente construiu uma placa eletrônica que simulava as condições de uso do módulo eletrônico da empresa. Então, a gente mandava as entradas, lia todas as saídas da placa e testava a placa para ver se ela estava funcionando de acordo com as especificações de Uhum. fábrica. E essa etapa de testes era manual na empresa. A empresa estava crescendo muito rápido e a etapa de testes gastava tipo 45, 50 minutos por módulo. E quando a E aí, gente quanto à terminou automação, o programa de automação, a gente conseguiu testar esses módulos gastava 3 e 5 minutos. olha só, Tipo, os a pessoa brasileiros gastava mais arrasando tempo, aí. gastava mais tempo conectando os cabos dos módulos do que realmente testando. Então foi super bacana o projeto. E a intenção inicial era fazer isso offline, né? O nosso módulo testando o módulo eletrônico da empresa. Mas na época a empresa estava usando o Confluence, que é um sistema online, e a gente acabou dando um passo a mais e entrou nesse Confluence e fez a automação do preenchimento de dados no sistema interno da empresa também. Aí Nossa, depois então até os disso, resultados do teste ficavam online, assim, não precisava nem ir lá digitar. isso. E o que foi mais massa é que, tipo, depois disso a gente começou a pagar uma outra empresa para fabricar o módulo eletrônico. E aí nós demos esse módulo de teste para essa empresa. E assim que eles fabricam o módulo, eles testam esse módulo lá na warehouse deles, né, na empresa deles. E assim que eles testam, a gente já tem os resultados dos módulos no nosso sistema online. Então a gente já consegue ver o que está acontecendo, se está falhando, se tem algum problema, Ai, que antes legal. mesmo da gente receber os módulos. Viu só? Por isso que tu continua aí. Resolveu um problemão pra eles. Foi um projeto muito bacana e, tipo, meio que ajudou a empresa a poder
acelerar a linha de produção, né? Porque tava, como eu falei, a empresa estava crescendo muito rápido e um dos problemas era o tempo gasto nesse processo, né? Teve uma pergunta aqui do Wagner, que eu vou deixar tu responder aí, que ele falou a questão de reconhecimento de diplomas, né? Tu teve que fazer alguma validação do diploma ali na Nova Zelândia, traduzir, sei lá, fazer registro em algum órgão, alguma coisa assim? Então, na Nova Zelândia, engenharia é isento de tradução e de diploma mesmo, né? Então, a gente não necessariamente tem que passar o nosso reconhecimento para o reconhecimento deles aqui. No meu caso, foi mais porque eu tive a experiência com a empresa sabia que eu dava conta, era meio que baixo risco para eles, porque eu vim para ficar 6 meses no início, e aí eles viram a minha capacidade e já me contrataram como engenheiro logo depois. Mas, Aqui não precisa, mas eu sei que tem vários países que você vai ter que fazer a tradução e mas a. para te contratarem como engenheiro, tu teve que fazer a validação ou não? Não, 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 não precisou, não? Pois é. não precisa. É, Aqui tem uma lista de profissões aqui onde eles falam quais são as profissões que precisam. Então, enfermagem, a área da psicologia, saúde precisa. medicina. A área da saúde é muito forte, eles não vão pegar profissionais sem a tradução do diploma, mas na área de engenharia eu acho que se você consegue provar sua experiência e suas qualificações por meio da entrevista ou por meio de ter trabalhado com a empresa antes, eles já estão mais abertos a contratar engenheiros dessa forma. Pois é, eu ia comentar que, apesar de eu não ter trabalhado em outro país, né, é que aqui no Brasil, às vezes, a gente tem essa ideia, porque tem que ter diploma, tem que ter registro no CREA e tal, mas tem vários países que não tem um CREA, sabe? E mesmo aqui no Brasil, a gente tem o CREA, só que várias coisas que a gente vai fazer de engenharia não precisa de CREA. E no teu caso, que está Sim. trabalhando com eletrônica, tu acha que a gente vai fazer um RT de um chip, sabe? É um negócio que não existe, sabe? Não Então, vai assim, acontecer. mesmo no Brasil, gente, para vários serviços que a gente faz de engenharia, quem está indo na faculdade às vezes acha, ai meu Deus, eu vou chegar e vou dar um carteiraço aqui dizendo que eu sou engenheiro. Não, gente. Para várias coisas que a gente resolve os problemas de engenharia, não precisaria apresentar um diploma ou apresentar um registro no CREA. E tem vários países que também, né, bem tranquilo. Acho que a Nova Zelândia não é a única, né? Porque eu já ouvi falar de outras pessoas, por exemplo, no Canadá, que só tiveram que traduzir, chegar lá e botar uns carimbos lá e acabou, sabe? Eu nunca ouvi falar de um engenheiro que foi para outro país e teve que, sei lá, fazer uma prova, sabe? Alguma coisa assim. O máximo foi essa questão de traduzir o diploma lá e pegar umas assinaturas lá, uns carimbos, alguma coisa assim. E aí eu acho que isso foi o máximo assim que eu ouvi falar. Então, Canadá, Itália, Alemanha, sei lá, sabe? Alguns não pedem nada, porque realmente, ou tu sabe ou tu não sabe. É uma coisa intelectual ali, sabe? Não é Sim. que tu tem que ter um papel dizendo que tu sabe, né? Mas alguns pedem para traduzir. E aí, né, é aquela coisa, tu vai lá para um tradutor juramentado e pega um... Então, assim, engenharia, gente, se vocês querem mudar de país, é uma baita profissão, sabe? Se vocês forem da área da saúde, forem do direito, praticamente o diploma de vocês não vai servir de nada. Mas se vocês forem da engenharia, não tem problema, assim, né? Tipo, talvez alguma burocracia. Vocês não vão ter que fazer uma prova, muito menos ter que fazer uma outra faculdade, sabe? Para poder atuar no outro país, sabe? Sim, sim. Geralmente o processo é um pouco, envolve custos, né? Eu tava vendo recentemente no Canadá, é, se você quiser aplicar para residência permanente lá, você tem que fazer o reconhecimento do seu diploma, além da tradução. E aí, se tem alguém planejando algo parecido, tipo mudar para o Canadá, isso aí é uma das partes que tem que entrar no seu planejamento financeiro, que provavelmente vai custar aí por volta de $500 ou alguma coisa assim, para você estar fazendo o reconhecimento do diploma de engenharia num outro país. Mas assim, $500, né? Tipo, é muito mais fácil que, sei lá, ir lá fazer mais uma outra faculdade para poder ganhar um diploma, né?
Sim, sim. A faculdade ainda envolve tempo outras, Sim. outras variáveis, né? Mas é bem melhor do que. E geralmente os cursos no Brasil são bem aceitos fora, porque a carga horária brasileira é bem forte. Geralmente a carga horária brasileira é maior. E assim, eu acho que se for de federal, assim, a chance de aceitar é maior ainda. Mas eu conheço gente também que é formada em particular no Brasil e foi aceito em outro país também. Então, gente, vocês têm que procurar os casos. Assim, eu tô falando assim, eu conheço, mas eu conheço de Instagram, de YouTube, né? De ver as histórias. Né? Ultimamente não estão muito assim na minha vibe, né? Mas na época que eu vivia mais isso, tipo, pesquisava as histórias dos engenheiros, o pessoal contava como é que fez, como é que não fez, enfim, dos brasileiros que estavam em outro país, né? Sim, e inclusive eu acho que o pessoal de particular também, eu conheço, teve um brasileiro que veio para cá na época que eu vim, que estudou em particular, e também conseguiu a vaga da mesma forma que eu consegui. É sempre mais relacionado à competência profissional mesmo. E uma das vantagens do pessoal do particular também é que eles têm a opção de trabalhar, então adquirir experiência profissional ao mesmo tempo, né, que a graduação. Então, é um passo importante aí que eles têm, uma vantagem importante que geralmente o pessoal consegue quando está estudando em particular. O pessoal de particular, normalmente as aulas são à noite, assim, com horário mais fechadinho, então consegue trabalhar, né? Eu acho que as empresas, não só no exterior, no Brasil tem essa tendência também, cada vez mais se preocupar com o que a gente sabe, não com o que o papel ali está dizendo que a gente sabe, né? E, e aí aqui o Wagner falou que para trabalhar fora a questão de indicação. Gente, eu não diria, assim, não sei se tu entendeu isso do que a gente estava falando, mas eu não diria. Porque, por exemplo, o Renner conseguiu pela ESEC, sabe? Não é que, sei lá, ele tinha um tio rico lá, sabe? Não, sabe? E também, e quando eu falo de fazer network com pessoas que já foram, tipo, às vezes, assim, o network nem é com alguém da mesma área. Às vezes é, tipo, sei lá, o cara com uma área bem professor, sei lá, de capoeira, entendeu? Às vezes tem uns brasileiros que fazem umas coisas assim, né? Não, Sim. às vezes, assim, o cara que vai fazer o networking vai dar as dicas. Que documento tu precisa, onde é que tu tem que ir. Esse tipo de coisa, às vezes, ajuda bastante, né? E não quer dizer que tu vai fazer o networking com alguém da tua área. Claro, talvez, assim, alguém fala, não, eu adoro eletrônica, quero ir para Nova Zelândia, né? Talvez o Renner vai dar uma ajudinha ali, mas nem sempre a gente dá essa sorte, né? Tipo, eu acho que é muito mais de tu ir atrás do que ficar esperando, eu vou pedir um padrinho lá, um brasileiro que está há mais tempo do que eu, sabe? É muito mais de tu ir atrás, porque, sei lá, o cara é engenheiro civil, o Renner não vai abrir uma vaga na empresa dele para engenharia civil, sabe? Uhum. Eu acho eu acho que é importante falar que esse negócio de indicação existe em todo lugar também. Mas existem vagas genuínas onde o pessoal está querendo contratar e trazer ideias novas para dentro do grupo e vai estar aberto a estar contratando uma pessoa pelo processo seletivo mesmo. Inclusive foi o meu caso, como você falou, eu vim pela ESEC, não conhecia ninguém aqui, fiz o processo seletivo, fui aprovado, vim e é esse o processo. Você tem que estar batendo nas portas, como a gente já falou aqui, porque uma hora você vai acertar a empresa que está aberta a estar contratando uma pessoa pelo processo seletivo mesmo. Mas isso aí, quem indica acontece em todo lugar. Isso aí não é uma coisa que tem Mas um não é país que está porque isento disso. não é porque tu não tem uma indicação que tu vai deixar de ir atrás, né? Eu acho que é isso que é o principal. Exatamente. Porque, às vezes a pessoa usa até como desculpa. Não vou nem tentar aplicar, porque eu sei que fulano lá é amiguinho do Renner, então o fulano vai ganhar a vaga, né? Não, gente, sabe? Tipo, faz os teus contatos também, sabe? Inclusive, aqui na empresa, a gente tem um sistema interno de indicação para pessoas que vai estar entrando. Mas a única coisa que você consegue é chegar em quem abriu a vaga e falar, olha, eu conheço essa pessoa que talvez vai se encaixar nessa vaga.
a pessoa ainda vai ter que passar por entrevistas e a gente tem um processo bem extenso de entrevistas. Geralmente você é entrevistado por 4 pessoas, tem entrevista técnica, etc. Mas a única coisa que você consegue é falar, talvez essa pessoa se encaixa, olha esse currículo e vê se você gosta. E se a pessoa gostar do currículo, ela vai trazer a pessoa para o processo seletivo e eu não tenho nenhuma palavra mais dentro do processo seletivo, então é um processo justo para todo mundo. A gente, não é que você vai indicar e a pessoa já entrou para a vaga. Isso é importante dizer, tá, gente? Então, se vocês querem muito, vão atrás, tá? Tipo, não fiquem, porque eu não consigo, porque eu não tenho dinheiro, porque eu não conheço ninguém. Gente, vai atrás. Daqui a pouco vocês vão ter dinheiro, daqui a pouco vocês vão conhecer as pessoas, sabe? Mas é uma questão de anos, às vezes, né, planejando isso, porque tu mesmo falou, né, que estava, acho que no terceiro ano da faculdade, que tu começou a se informar, começou a guardar dinheiro, né? Então, Sim, não é que sim. assim, tô me formando, então tá, cheguei aqui, né? Não, daí começa a questão de 1, 2, 3 anos, tem gente que fica mais tempo ainda planejando para conseguir realmente atingir o objetivo. Exatamente. Esse processo não é um processo em que você consegue resolver tudo em 2 meses. Então, exige um pouco de disciplina e até motivação mesmo quando você começar a receber nãos, porque você tem que receber um não, arquiva, esquece a respeito e passa para o próximo. Vamos continuar no processo, porque além o time frame aí que eu tive para conseguir a minha vaga foi por volta de, acho que demorou a partir do momento que eu comecei a aplicar para vagas no exterior, demorou por volta de 7 ou 8 meses até eu viajar. Então, não é um processo assim tranquilo que acontece em 2 semanas, você gastou um pouquinho de tempo e resolveu tudo, não. É bem longo processo. E além disso, antes disso, eu tive que me dedicar muito ao inglês, porque se você quer passar numa entrevista em inglês, você tem que ter um nível de conversação aceitável, né? Porque se a pessoa não consegue te entender, não vai rolar. E a questão financeira também, que se você não fizer o mínimo, você não vai conseguir o financeiro aí, né, na hora de estar saindo para a viagem. O Pedrão perguntou se eu fiz muitas tentativas. Além das tentativas de busca mesmo, de tentar achar programas em que eu ia me encaixar, eu apliquei na época, eu acho que foi para 28 vagas. Dentro de 28, eu peguei duas me entrevistaram e uma eu recebi o sim. E aí, a partir do momento que você recebe o sim dentro da ESDEC, eles te eliminam dos outros processos seletivos para poder dar oportunidade para outros futuros intercambistas, né? Então, não foi um processo assim fácil de só mandei o currículo, fui chamado para entrevista, entrevistei, passei. E tem toda uma preparação também, né? Quando você é convidado para entrevista, você tem que se preparar, tem que colocar todos os seus hard skills, soft skills no papel, ver o que realmente é relevante para aquela vaga e etc., para poder estar entrando no processo com chances reais, né? Sim, porque apesar de tu tá aplicando ali para uma vaga, né? Tipo, tu tem que ver, assim, no teu caso era um estágio, né? E que depois virou um emprego. Poxa, sabe? Tipo, a empresa tem que ter algum lucro para ti. Não tá fazendo caridade de te levar para Nova Zelândia, sabe? Sim. Mesmo que seja um intercâmbio de estudos, assim, tem que ter alguma pessoa comprometida, né? Porque tem que estudar, tem que ter valer a pena, né? O país está pagando aquela bolsa, né? Enfim, tem todo um comprometimento por trás, mas eu acho que questão de emprego, se tu não fosse um bom profissional, eles não iam te levar para aí, né? Eu acho que tem que tentar pensar bem isso em mente. Né? Exatamente. E eu acho que, só tocando no assunto, que eu acho super importante também de falar,
é que durante a graduação eu estava correndo muito atrás desse tipo de habilidades. Então, eu participei de 2 iniciações científicas e projetos de pesquisa, onde a gente fez pesquisa e desenvolvimento. Então, eu já tinha trabalhado um pouco com microcontroladores, é, a um ponto em que eu entendia o que eu tinha que fazer num contexto profissional. Lógico que eu não tinha ideia do que eu ia fazer como engenheiro, mas a hard skill de programação e da parte eletrônica de microcontrolador que você tem que colocar em volta ali, eu já tinha adquirido durante essas experiências. Então, é, eu falei um pouco do pessoal de particular, que tem a chance de estar trabalhando durante o curso. O pessoal da federal tem a chance de estar adquirindo essas experiências por meio dos projetos de pesquisa. Então, se você sabe que você quer seguir uma área técnica focada, você pode estar se envolvendo em projetos de pesquisa onde você você adquire a experiência de estar projetando coisas dentro desses projetos, né? Sim, tem várias atividades extracurriculares, né? Tem empresa júnior, tem projeto de pesquisa, e aí a pessoa tem que ir atrás. Tem, às vezes, projetos locais, só da própria universidade, mas tem que ir atrás. E aí tem alguns com bolsa, enfim, né? E dá para fazer estágio também, dá para aprender muito com estágio, porque tu fez estágio no Brasil antes de ir para Nova Zelândia também. Então, não tem desculpa, assim, tem que ir se capacitando para aquela história. Quando a oportunidade chegar, tu tem que estar pronto. Porque Exatamente. senão, assim, o cavalo encilhado vai passar e tu não vai montar, né? É aquela história, né? Sim, sim. Eu acho que o outro ponto super, super interessante da minha experiência aqui é que a empresa que eu entrei era um estilo de startup, era um estilo de startup na época que eu vim. Tipo, o timing do produto tinha aparecido. A gente, é até meio complexo falar a respeito disso, porque a gente fabrica um espectrômetro de massas. Você sabe o que é isso? Vai colocar a luz no objeto e vai medir a massa com isso? Não. Viajei. Eu não fazia ideia. Eu não espero que ninguém saiba o que é isso. Mas Tá. eu não fazia ideia do que era antes de vir para cá também. Eu dei sorte que a empresa estava procurando alguém com experiência na área de microcontroladores. Mas o espectrômetro de massas, basicamente, a gente tem uma tecnologia própria para espectrometria de massa, que é a máquina, ela detecta baixas concentrações de compostos químicos em amostras de gases em tempo real. Ou seja, ela faz o que o nosso olfato faz, detectando moléculas. E o jeito que a gente faz isso é a gente cria íons específicos e a gente filtra eles e reage eles com gás, com sua amostra, e aí a gente passa ela num outro filtro de massas, ou seja, a gente basicamente pesa a molécula, e aí com o produto da reação química, a gente sabe o quanto de íons que entrou e o quanto de produto que a gente gerou. A gente tem uma biblioteca e faz a conta de qual que é a concentração daquele específico composto na sua amostra de gás. Então é super complexo. Nossa! A Que gente usa complexo. plasma, campo elétrico e etc. E a empresa, tipo, o que eu ia falar é que a empresa era um estilo de startup na época, porque ele precisava de gente curiosa, gente que conseguia atuar em diferentes departamentos, né? E eu tive a minha experiência que tem sido muito boa, porque eu não fiquei preso no setor de desenvolvimento, eu fui para o setor de produção depois disso. Eu tive Em a startup, oportunidade tu de. faz um pouco de tudo, né? Aquela coisa. Sim, sim. A gente tinha 48 pessoas quando eu comecei. Agora a gente tem 140 global. Já tem escritórios na Alemanha, Coreia do Sul e etc. Mas aí eu fui para o setor de produção, tive a oportunidade de liderar um time lá no setor de produção, onde a gente fez otimização do processo e redução de tempo de construção da máquina e etc. E depois eu tive oportunidade de trabalhar um pouco com
projetos que impactavam a produção no geral. Então, eu saí de um time físico na produção e trabalhei com um time mais abrangente, onde a gente trabalhava com o processo no geral. Tipo, e a minha experiência vem só crescendo. Eu aceitei uma nova oportunidade agora, eu vou estar mudando de cargo de novo para trabalhar com engenharia de integração. Olha só, então tu tá tendo várias experiências, apesar de estar desde o início da mesma empresa, né? E agora Sim. tu falando isso, uma coisa que eu me lembrei, assim, que não tinha pensado para falar na live, mas acho interessante. Tem muita gente que pensa assim, eu vou me formar no Brasil, vou entrar numa multinacional, aí depois, quem sabe, eu vou ser promovido, vou ir para fora do Brasil. Gente, isso demora 10, 15, 20 anos e geralmente tu vai para fazer uma função assim, gerente de vendas, alguma coisa assim, tipo gerente de vendas da América Latina, sabe? Uhum. Gente, assim, eu acho que é o caminho, se vocês têm um sonho de morar no país, eu acredito que é muito mais fácil ir por esse caminho que o Reiner pegou, né? Tipo, vai para uma startup, vai para uma empresa menorzinha, né? E vai dar cara a tapa, né? Porque aí tu vai realmente conhecer muito mais até da parte técnica, coisas que tu não teria uma experiência numa multinacional. Sim, era exatamente aí que eu queria chegar, porque eu lembro que você fez um post recentemente a respeito disso, o que é mais adequado para um profissional. Então, eu queria deixar aí a opção para o pessoal, né? Porque eu acho que a gente não pensa muito. Quando a gente forma, a gente tem um leque de opções e acaba não refletindo a respeito. Mas se você tem interesse mesmo em aprender habilidades diversas, startup é com certeza um caminho bem interessante, principalmente para um recém-formado que tem tempo e está querendo se descobrir dentro da engenharia, né? É uma opção bem interessante porque você tem exposição a diferentes departamentos, diferentes aspectos do business. E ainda mais uma startup, assim, que, pelo que tu me falou, te dá oportunidade de crescimento e paga bem financeiramente, né? Porque às vezes tem umas startups que a gente já ouviu falar a história, que explora as pessoas, enfim. Mas no teu caso, a empresa já estava bem estruturada e a empresa estava crescendo, então os funcionários cresceram juntos. Então, uma oportunidade de ouro ali. E talvez tenha várias assim que as pessoas têm que encontrar, né? Sim, sim. Pessoal, Eu acho que tem pode uma concluir aí. pergunta. Não, na Ah, verdade não, foi um não, não é uma comentário, pergunta. né? É, Eu também estava foi um lendo. comentário. Não, valeu, obrigado. Mas a outra parte disso é o pessoal pensar, né? Porque na startup também é um pouco menos estruturado, então você meio que encontra seu caminho e sabe quais são os seus interesses. Mas se você não tem essa proatividade de estar procurando, talvez seja melhor pensar em um programa de trainee, onde você já tem ali estabelecido os departamentos e o seu próprio caminho dentro da instituição, da organização. Por isso que intercâmbio funciona para quem quer muito, né? Se a pessoa assim, não sei, vou ver se eu gosto, vou ver se eu quero, acho que não vai para frente, né? Acho que intercâmbio, assim, essas experiências mais inovadoras de forma geral, isso que envolve startup, né? Eu acho que tem que ser uma pessoa que realmente sabe que é aquilo que ela quer. Se é uma pessoa assim, eu vou ver se vai dar certo, vou me inscrever ali só porque meu amigo se inscreveu, provavelmente essa pessoa não vai ter sucesso, assim. Vai desistir fácil, enfim. Exatamente. Mas agora tocando um pouco num outro lado, que eu acho que a gente conversou, a gente comentou que ia fazer um pouco nessa live, né? A questão da preparação do intercâmbio em si, que eu acho super importante, que não tem como escapar, na verdade, né? Se você não acha importante, você vai ter que fazer do mesmo jeito. A questão do definir seu foco inicial, o que você tem que fazer a partir do momento em que você decide que quer fazer um intercâmbio, qual que é o idioma do local,
e já começar a colocar, reservar tempo e colocar esforço na sua evolução dentro daquele idioma, né? Se é inglês, é geralmente mais fácil de aprender, mas que outros idiomas também estão crescendo, estão disponíveis, né? Então, já separar um tempo, se você vai fazer um intercâmbio daqui 2 anos, já começar agora, porque você vai precisar de idioma. O financeiro que a gente tocou um pouco lá no começo, né? É super importante também. Igual eu falei, se você já sabe que quer um intercâmbio, mas ainda não decidiu detalhes, faz o mínimo na questão financeira, coloca R$ 300 por mês ou começa a poupar dessa forma, R$ 400 por Tipo, mês. e R$ 400 por mês dá pra, sei lá, tu ir trabalhar de garçom no final de semana, ou, sei lá, vender bolo na faculdade, entendeu? Não é um negócio que tu tem que ter um emprego, né? Exatamente. E é um investimento que eu não sabia disso antes, eu estava com medo na verdade, de gastar a grana a pouca grana que eu tinha juntado como estudante, né, nesse projeto do intercâmbio. Mas depois, com certeza, eu olhei para trás e falei, nossa, independente de ter sido um intercâmbio profissional, se fosse um intercâmbio de estudo, ainda assim o investimento vale a pena, porque o seu ganho, quando você investe em alguma coisa que vai te dar uma habilidade ou uma experiência profissional, com certeza é uma coisa que você não vai se arrepender. Então, é uma coisa que você tem que colocar na cabeça e meio que se forçar ali a fazer. Eu sei que não é fácil, como estudante brasileiro, juntar dinheiro, mas fazer o esforço mesmo É dentro uma questão de desse período. prioridade, né? Exatamente. Com certeza tem coisas que você pode colocar de lado, não gastar o dinheiro para poder estar colocando dinheiro nisso, né? E a questão também de idiomas, né? Eu sei que para trabalho não é sempre, mas para a universidade algumas pedem provas, né? E Sim. eu lembro, gente, que eu tava no mês de férias, pensa só, verão, férias. E aí, gente, eu me trancava no quarto das 7 da manhã às 7 da noite e ficava fazendo um simulado da prova. Tipo, eu fiquei um mês fazendo isso, sério. Aí, quando chegava às 7 da noite, eu pensava, tá, eu vou tomar um banho, vou, sei lá, vou no cinema, vou comer, sei lá, fazer alguma coisa. Mas eu ficava trancado no quarto das 7 da manhã às 7 da noite para estudar para a prova. Porque se vocês já viram essas provas de idiomas, elas são todas parecidas, né? Então, tu tem que saber Sim. como que é a prova, porque tu tem tempo para responder cada questão. Não é um negócio assim, tem gente que é nativo e vai mal na prova porque não sabe como que é a estrutura da prova, né? Então, Não, assim, não é que testa só o seu inglês, né? Ela testa a sua é habilidade de fazer a prova também. exato. Então, assim, eu tinha os áudios das provas e aí eu pegava, botava aquele fone lá e ficava, né? Tipo, estudando, 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 sabe? Então, assim, tem sacrifícios que a gente tem que fazer, sabe? Seja financeiro, seja de estudo do idioma, né? Mas vale a pena no final, porque eu cresci muito com a minha experiência, mesmo que foi curta, e o Renner, pelo que ele fala, está muito satisfeito também. Então, Uhum. não tem planos para voltar. Então, Não assim, gente, tem, no momento vale não a tem pena, mesmo. né? Vale a pena, assim, se vocês querem isso, sabe? Não é uma questão, né, de ficar desprezando o Brasil ou de achar que outro país é melhor, mas às vezes é uma experiência que vale a pena para tua carreira, enfim, para o teu currículo e como pessoa, sem dúvida nenhuma também, porque é muito zona de conforto a gente ficar sempre no nosso país, com as coisas que a gente gosta, com o idioma que a gente está acostumado, né? E às vezes para a gente crescer como pessoa e como profissional, a gente precisa desse choque de realidade, assim que a gente vai crescer muito mais rápido também. Principalmente no início foi um choque muito grande para mim. Principalmente quando eu vim para um país de língua nativa e pro nível de inglês brasileiro eu estava muito bem. E quando eu cheguei aqui todo mundo era melhor que eu. Aí eu senti aquele choque, eu tive que focar ainda mais, porque eu estava completamente fora da zona de conforto, né? Focar ainda mais para poder melhorar ainda mais o inglês. Sim, eu lembro que eu acho que quando eu fui, eu tinha que fazer 70 pontos, eu acho, na prova, e eu fiz 80, 83. Pensei, sei tudo aqui, vou chegar lá arrasando, né?
Só que assim, o meu inglês era aquele inglês certinho de cursinho, sabe? Que a gente eu falava tudo na ordem certa, sem comer as palavras. Sim. Aí tu chega lá e não, ainda mais na Irlanda, né? Tipo assim, se eu tivesse ido para os Estados Unidos, não, deu pra Irlanda. E você aprende coisas básicas, tipo, que você aprende, você acha que vai ser sempre daquela forma, e o nativo ele chega e solta a frase um pouquinho diferente e você já não pega, né? Uhum. Ai, gente, mas assim, eu acho que isso tudo assim, ai, parece que é difícil, meu Deus, sabe? Não sei se alguém tá com a imagem que a gente tá falando que é difícil. Não, é muito possível, tá? Porque eu sou uma pessoa comum, tá? Eu não era a melhor aluna da turma, tipo, meu inglês não era fluente, sabe? Quando eu fui pra Irlanda, foi a primeira vez que eu viajei pra fora do Brasil, sabe? Tipo, nunca foi uma pessoa, sabe, que era toda voltada assim para esse meio internacional, para inglês e não sei o quê, sabe? Eu era uma aluna mediana na faculdade, então assim, sabe? Eu fico pensando, gente, se eu conseguir, vocês também conseguem, sabe? Só que é aquela coisa, não é que em um mês tu vai resolver tudo. Tu tem que juntar dinheiro, tem que estudar inglês, né? Então, às vezes é questão de 2 anos de planejamento, no mínimo, assim, eu diria. Sim, e questão de se abrir para o aprendizado também, né? Não se fechar quando as dificuldades começarem a aparecer. No meu caso também, eu nunca fui voltado a sair do Brasil, nunca tive isso em mente. E a primeira vez que eu viajei de avião foi para vir para Nova Zelândia. Então, questão, eu já vim com a mente completamente aberta para a experiência em si e para o aprendizado mesmo. E eu estava querendo extrair o máximo mesmo da experiência. Eu acho que isso é o principal, né? Não ficar se limitando, né? Ai, porque na minha cidade era melhor, ai, porque a comida da minha mãe era melhor. Uhum. Senão a gente volta rápido demais, né? Para E de reclamar e tenta aproveitar o momento que você está vivendo, né? Porque provavelmente pode ser temporário ou pode se tornar uma experiência mais longa aí, né? sim, mas faz parte, né? E muita coisa assim, não é que é bom, que é ruim, que é certo, que é errado, é questão de se acostumar. Porque pensa só, a gente viveu 25 anos, sei lá, numa realidade. Aí tem uma coisa que a gente nunca viu. Claro que a gente vai se assustar. O ser humano não gosta de mudança. Mas talvez depois, se tu se permitir, eu vou lá, vou experimentar um pouquinho. Aí no outro dia um pouquinho mais. Quando vê, tu até vai gostar daquilo, sabe? Porque não é que quer dizer que tá certo, que tá errado, é só outra cultura, né? Muito válido isso aí. E voltando agora no planejamento financeiro, né? Eu falei um pouco de quem tem um plano fraco para fazer um intercâmbio, mas se a pessoa já tem um plano mais sólido, eu acho que aí já é importante a pessoa estar verificando tudo mesmo, quanto que ela vai precisar para o projeto, né? Aí já entra a questão de custo de vida, aluguel no local, acomodação, transporte, quanto que vai ser gasto com visto. Dentro de visto tem várias categorias ali que vão drenar dinheiro. Você citou uma delas, se você precisar de transferir o seu diploma, você vai provavelmente ter que investir nisso antes mesmo de viajar. Então, não é algo assim, não é um cenário claro quando você está planejando, mas você tem que estar meio que tentando prever tudo que você vai gastar. E provavelmente vai ser Questão mais do que tu preveu, hein? Do que tu previu, hein? Exato, exame médico. No meu caso, eu tive que fazer exame médico, tive que viajar para. Eu sou mineiro, tive que viajar da minha cidade para Belo Horizonte para ir no médico credenciado da imigração neozelandesa. Então, tudo isso vai entrando na questão da grana que você vai gastar para o projeto. E tem que ser bem planejado, porque se você juntou uma quantidade, você tem que saber quanto que você vai precisar para se sustentar até você receber seu primeiro salário no exterior também. Então, aquele dinheiro lá, você tem que ter ele disponível para você. E aí, quando chega mais próximo da viagem mesmo, tem algumas despesas que você talvez consiga parcelar. Então, é uma coordenação gigante do que você tem que ter disponível antes da viagem, quanto que você tem que ter disponível para a viagem e o que você pode parcelar e fazer um planejamento para o futuro para estar conseguindo realizar o projeto, né?
É bastante coisa, né? E ainda eu acho que com essa situação toda, né, que a gente está vivendo no mundo, complica um pouquinho mais. O Isso, dólar, ninguém o dólar mais. subiu para caramba. Então, assim, tudo pode acontecer, né? Sempre tem que tentar ser um pouquinho pessimista nas previsões, né? Mas, gente, Exatamente. é possível, tá? Não, não é um negócio fora da realidade, não é que só quem tem muito dinheiro consegue, só quem tem privilégio na vida consegue, não, sabe? Na verdade, eu acho que quem mais vai é quem teve que ralar mesmo para conseguir, que aí a pessoa valoriza, aí a pessoa corre atrás e tal. Quem ganha de mão Concordo. beijada normalmente nem se interessa muito, né? Pensar, não, vou só viajar, fazer festa, depois eu volto para minha família aqui no Brasil, pronto. Verdade. Não, só para o pessoal ter uma ideia, como eu falei, eu tinha um plano que eu coloquei essa opção no meu segundo plano e durante os 2 anos, um ano e meio, 2 anos que eu tive para juntar uma grana, eu juntei R$ 5.000. Então, não foi algo que eu tinha um caminhão de dinheiro para poder executar. É lógico que eu tive que pegar um pouco mais de dinheiro emprestado com a família e planejar um Parcelar pouco no mais cartão de quais. crédito, algumas coisas. Exatamente, passagem aérea, seguro viagem, tudo que dava para parcelar. Eu já comecei a fazer a conta do salário que eu ia receber, uma conta pessimista, como você falou, que é importante fazer, do salário que eu ia receber e como que eu ia cobrir as despesas que estavam vindo no futuro também. Então, é um planejamento, mas não é algo impossível de se fazer, e não é que eu tinha muito dinheiro para poder estar implementando antes de vir também, não. Sim, gente. E às vezes a pessoa também tem que baixar um pouco o nível de vida, né? Eu não sei se aconteceu isso contigo, mas é bem comum. A pessoa vive com um certo conforto no Brasil, assim, né? Sem luxo, mas com necessidades básicas. E às vezes tem que ir lá dividir um quartinho minúsculo, né? Alguma coisa assim, pelo menos nos primeiros meses, até conhecer, alguma coisa assim. Eu acho que é uma coisa que acontece com muita gente que vai morar em outro país. E, ai, gente, não quer dizer que é super tranquilo, não, porque tu já tá num lugar, tu tem que se adaptar e tu ainda tem que viver com limitações. Mas às vezes é o que tem que fazer, sabe? Porque como é que tu vai alugar, às vezes tu nem conhece o lugar, tu vai estar alugando, fazendo um contrato mais longo e tal, então às vezes tem que baixar um pouco o nível de vida também. Concordo, isso aí aconteceu sim. Eu acho que no início, principalmente o primeiro mês que eu estava pagando tudo em real e não tinha recebido nenhum salário, é, a ideia era viver com o mínimo possível para poder estar acertando as coisas mais para frente. Ainda assim, a parte dos salários iniciais estava comprometida com os cartões de crédito também, né? Que eu tive que dividir várias coisas. Então, você acaba vivendo num nível ali um pouco mais baixo por um tempo, mas o importante é manter em mente o ganho, né, potencial que você tem para o futuro, que aí é onde que você meio que passa pelo aquele período ali até se ajeitar mesmo. E uma coisa que eu acho legal também a gente comentar, né? Claro, vocês já devem ter percebido que o Renner sabe muito de engenharia, trabalha nessa área e gosta disso, mas a gente tem que valorizar a nossa profissão, porque às vezes a gente também pensa assim, eu vou ir para os Estados Unidos lavar prato. Não, gente, se vocês têm um diploma de engenharia, vocês têm um tesouro nas mãos, então vão procurar emprego na área de engenharia, sabe? Sem essa de, eu vou varrer chão, não sei o quê, em outro país. Não, gente, sabe? Pelo menos na engenharia a gente tem que se valorizar e usar o nosso conhecimento, né? Porque, gente, quem faz faculdade de engenharia sabe que é difícil. Então, assim, não vamos jogar fora esse conhecimento todo, né? É verdade. Isso é questão de se respeitar um pouco, né? E por mais que você tenha que ir e pegar um subemprego antes, é, com planejamento, você consegue valorizar as experiências que você tem para vagas que se alinham com o seu perfil profissional. Então, isso é uma tecla que eu toquei muito. Eu não falei ainda, mas eu rodei um grupo
de bate-papos mesmo com o pessoal daí do Brasil que tem interesse em intercâmbios, e é uma tecla que eu bati muito, é que é a questão de se planejar para aplicar para uma vaga específica. Eu acho que você toca muito nesse assunto também, que eu vi que você mentora o pessoal para entrar para Sim, o de ter mercado um de trabalho, né? objetivo, né? E não sair atirando para tudo quanto é lado, né? Exatamente. Se você olhar uma vaga que não tem nada a ver com o seu perfil, não perca seu tempo, porque é muito raro de dar certo de você estar entrando numa área que você não tem afinidade, não tem experiência. Então, foca nas vagas que vão estar alinhadas com o seu perfil e procura as habilidades que você tem ou experiências que você teve, mesmo que em outras áreas que se alinham com aquela área e tenta valorizar isso no currículo. E às vezes tem coisas que dá tempo, assim, tá pedindo muito uma habilidade X e eu não tenho. Às vezes tu tá 1 ano, 2 antes do teu intercâmbio, dá tempo de aprender também, né? Então, por isso que é importante Sim, se sim. planejar. Dá uma olhada numa área que você tem interesse e veja quais são as habilidades ali e tenta adquirir essas habilidades, mesmo que não seja uma experiência profissional, independente, você consegue transferir essa habilidade que você adquiriu para dentro do trabalho. Então, Pelo menos para mostrar que tem interesse, que tem vontade de aprender, que eu acho que isso conta muito para quem faz estágio ou é recém-formado, né? Claro que ninguém espera que alguém recém-formado saiba tudo, mas pelo menos que tenha essa vontade de aprender, que seja aberto a novas experiências, né? E não, eu já sei tudo porque eu me formei aqui, porque eu tenho meu diploma e sou engenheiro. Não, sabe? Baixa a bola aí, mostra que tu tá disposto a aprender. Eu acho que tu vai chegar mais adiante mesmo. exatamente. A questão você tocou no pessoal que vai trabalhar em outra coisa, continua tentando ir para a área de engenharia, tenta fazer esse planejamento que eu estou falando. Isso é uma coisa que eu toco muito, eu acho que você também toca. E é questão de estar em contato com o pessoal que vai te ajudar mesmo, e estar entendendo qual que é o processo de estar se inserindo na sua área, né? Fora no contexto de Porque às país vezes, exterior. mesmo que tu tenha, eu fui conseguir ir para outro país com um subemprego. Mas aí procura eventos de engenharia, sei lá, vai fazer um curso no final de semana, porque aí já tem um networking, aí tu já é conhecido e todo mundo sabe, não, tu é engenheiro, tá, beleza? Se soube aqui de um serviço, eu vou te chamar. De repente, às vezes, até um freelancer, mas aí depois abre uma vaga de emprego, alguma coisa assim, né? Só que tem que ir se metendo, né? Tem um curso aqui, tem uma Sim. feira, às vezes tem ali o pessoal, alguma coisa assim, tu tem que ir atrás. Você consegue ver também o que outros profissionais da área estão fazendo, né? Talvez você consegue ver, olha, eu não tenho isso, então eu tenho que correr atrás disso para poder melhorar minhas possibilidades. Às vezes um software novo que todo mundo usa na Nova Zelândia, mas nunca ouvi falar no Brasil, sabe? Às vezes consegue ali, beleza, então eu vou me dedicar a estudar 1 hora por dia, quando vê, eu tô aprendendo ali. Sim. E no tópico de preparando para o processo, né? Nós estamos falando de preparação do currículo, tem toda uma preparação da parte de currículo. No exterior tem cover letter, que não é muito comum no Brasil, então tem que estar atento a essas diferenças aí dos mercados, né? E tem toda uma preparação também para a entrevista. Como você falou que você ficava praticando para as provas de inglês, para a entrevista é a mesma coisa. Você tem um momento ali para tentar mostrar para o empregador as suas habilidades e quão melhor preparado você tiver para se expor ali como profissional, melhor para você. Então, não vai para uma entrevista sem preparação só para responder perguntas, porque na maior parte dos casos não vai dar certo. Então, você tem que sentar, olhar a vaga especificamente, falar, olha, o que eu tenho que vai agregar valor para essa vaga, quais são as habilidades que eu vou expor para esse empregador, dentro desse contexto que eu entendi da vaga, que eu acho que ele vai reconhecer como um bom profissional para essa vaga específica. Que a gente tem que estudar as vagas, né? Isso não vale só para intercâmbio, vale em qualquer vaga, né? Tipo, a vaga pede experiência em tal coisa. Mas então eu fiz lá um projeto, lá na iniciação científica,
que estudei isso. A gente desenvolveu um sistema assim, assim, assado. Aí, quando o cara lá na entrevista perguntar, tu sabe fazer isso? Tu não fala só sim ou não. Tu fala assim, sim, eu já fiz, inclusive, um projeto de pesquisa na minha universidade, aí tu conta daquilo para mostrar que tu realmente está interessado, que realmente tu tem afinidade com aquilo. Porque só dizer assim, eu sei fazer, gente, sabe? Por mais que seja verdade, não mostra aquela segurança no conhecimento. Então, sempre que perguntar, tu tem experiência nesse software? Aí tu já dá um exemplo de um lugar que tu usou, de um momento, mesmo que seja um projeto da faculdade, alguma coisa, não precisa ser uma experiência profissional, isso está valendo para tu mostrar que tu sabe aquilo que tu domina. Não só dizer, sim, eu sei, eu fiz, eu já mexi. Não, gente, tu tem que responder com uma mais confiança em ti mesmo, assim, para mostrar que tu realmente teve experiência com aquilo. Uhum. Isso é muito válido. Eu faço entrevista, eu entrevisto candidatos aqui para a empresa, e já aconteceu comigo de eu entrevistar uma pessoa e ela está respondendo sim e não. Para mim, a impressão que eu tive é que a pessoa não estava interessada. E eu, como entrevistador, fiquei tentando extrair a informação que eu precisava. Eu tenho um objetivo de saber mais sobre a pessoa. E eu ficava fazendo mais e mais perguntas e acabava pegando sentença de uma linha. Sim, fiz, não. E acabou que eu não consegui avaliar o candidato da forma que eu precisava, então não tem como. Você tem que estar pronto para falar a respeito das suas experiências. Isso aí é muito válido que você falou. E outra coisa também que muita gente não faz é fazer um currículo só. Não, gente, tem que adaptar o currículo para cada vaga. Claro que algumas coisas vão ser a mesma, tipo ali as faculdades que tu estudou, coisa assim. Mas aquela parte que diz ali objetivo profissional, resumo, tu vai destacar as coisas que têm relação com aquela vaga. Tu não vai deixar um negócio geral, porque às vezes a vaga tem mais a ver com software. Aí, mas eu também sei trabalhar com hardware, então eu vou tentar, tipo, puxar a sardinha ali, né? Tem que destacar aquelas habilidades. Às vezes, eu fiz lá não sei o que, um curso de um negócio super avançado, mas não tem nada a ver com aquela vaga. Talvez não tem por que botar aquele curso no currículo, sabe? Porque é só preencher Não é linguiça. relevante, né? E daí vai dizer, tá, mas tipo, fiz, sei lá, um curso de fazer pipoca. Por que eu sou o melhor pipoqueiro do mundo? O que isso tem a ver com a vaga? Então, não coloca no currículo, sabe? Faz muito sentido isso aí. Se a pessoa está procurando um engenheiro de produção e você está se vendendo como engenheiro de desenvolvimento, não vai rolar, né? Então, esse processo, eu bato muito nessa tecla, é um processo longo também, lógico que é mais curto do que o intercâmbio, o planejamento do intercâmbio em si, mas é uma coisa que você tem que dedicar horas para poder estar aplicando para uma vaga, e eu acho que muita gente não entende isso. Teve um comentário aqui do Jerônimo, falando que expor projetos no LinkedIn deve ajudar muito também. Com certeza. LinkedIn está sendo uma ferramenta muito usada pelas empresas para ver o nível de atividade dos candidatos e dos engenheiros, né? Então, com certeza, isso aí ajuda bastante. E eu noto que as empresas mais dessa área de engenharia, tecnologia, fora do Brasil, usam mais do que no Brasil, sabe? Por isso que talvez seja interessante fazer um perfil em inglês ou na língua do país que tu quer morar, né? E fazer as publicações em inglês, para ser mais visto também quando fazer as publicações no LinkedIn. Sim, sim. E o LinkedIn, eles usam, pelo menos aqui na Nova Zelândia, eu posso falar, usa-se o LinkedIn em conjunto com os sites locais, então é uma coisa que já está meio que sendo multiplataforma, né? Então não é que é uma coisa só. O profissional provavelmente aplica para vaga fora do LinkedIn, mas tem uma parte ali de exposição ao LinkedIn. Então é bem usado aqui fora mesmo. Eu já vi que é bem usado. Assim, claro, no Brasil as empresas usam muito, mas eu tenho a impressão que as empresas da nossa área de engenharia fora do Brasil usam mais. Não sei, assim, é a minha leitura assim como usuária do LinkedIn. E uma coisa que tu falou da carta da cover letter, né, que é a carta de motivação, carta de apresentação, não sei como é que a gente pode chamar em português, até num post que eu fiz hoje,
falava da carta de motivação, que a gente tem que realmente escrever aquilo, não é pegar um modelo pronto da internet. Porque, assim, imagina só, ninguém te conhece, tu tem que se vender na carta, tu tem que mostrar quem tu é, o que tu sabe fazer, por que tu quer aquela vaga, por que tu merece aquela vaga. Isso vale para emprego, para faculdade, para bolsa, tudo. Então é negócio assim, tipo, eu peguei, digito aqui cover letter no Google, peguei o modelo ali, só mudei o nome ali, a assinatura e mandar. Não, gente, tem que escrever te apresentando de verdade, se vendendo, tá? E mostrando que tu merece aquela vaga, porque se tu ser morno ali, ficar em cima do muro, eles não vão te chamar. Porque tem um monte de gente lá que tá se vendendo com muito mais gasto, sabe? E aí Sim. vocês têm que se dedicar. E aí, vai escrever em inglês, pede ajuda para alguém revisar, porque é complicado, né? Às vezes tu fica ali até em português a gente erra, imagina em inglês. Então faz um negócio com dedicação, com esmero. Não é para ser modelo pronto de cover letter, tá? E aí isso é bem importante também. Uma coisa que eu falei muito no grupo que eu rodei, que eu falei, é que a cover letter, ela é obrigatória aqui fora. Uma cover letter muito ruim pode te eliminar do processo seletivo. Uma muito boa não te garante entrevista, mas ela vai provavelmente te aumentar a sua atratividade para o empregador. Então, eu falo muito pro pessoal, se coloca no lugar do recrutador, da pessoa de RH, que está ali o dia inteiro lendo currículos e cover letters. Se é uma coisa boring, acaba que o cara vai deixar passar, mas se você faz alguma coisa que chama a atenção da pessoa ali na cover letter, provavelmente ele já vai linkar aquilo ali com o seu currículo e falar, olha, essa pessoa que fez essa cover letter, vou dar uma olhada no currículo aqui com mais atenção. Olha só. Então, eu até coloquei ali no post de hoje, se alguém não viu, é o último post que está no meu perfil, mas tem muita informação, assim, pesquisa em inglês, assim, porque é uma coisa muito mais comum fora, né, mas vocês têm que aprender a fazer uma cover letter e realmente eu já fiz várias também e tem que se dedicar, não adianta, eu já tentei fazer assim, botar aqui feijãozinho com arroz, vamos ver se vai dar certo, não, tu tem que dar o teu sangue ali. Uhum. Não, com certeza. Tem que fazer pelo menos um pouquinho para chamar a atenção ali, para ganhar um pouquinho de destaque, né? Porque já mostra as tuas habilidades, assim, se tu é uma pessoa que se comunica bem, que tu tem uma boa persuasão, né? Já mostra ali tuas habilidades, então já tem várias coisas que dá para avaliar a partir da tua cover letter, né? Sim. Ana, você recebeu alguma pergunta na caixa de perguntas para a gente responder? Eu recebia uma que era sobre estágio, que a gente já meio que respondeu, assim, né? Até mais Uhum. do que eu imaginava. E aí eu também recebi sobre como conseguir bolsa durante a faculdade. Também acho que a gente já falou, não sei se tem algo mais específico, o pessoal que está aí assistindo, com alguma dúvida. Mas eu tinha anotado as perguntas aqui para a gente responder durante a live, né? Eu acho que ficou um fluxo Tá legal. certo. Tem alguma muito fora, assim, que tu recebeu? Eu recebi uma que perguntou a respeito do que as empresas buscam na contratação de jovens profissionais no exterior. Eu tenho muito contexto daqui da Nova Zelândia, né? Mas quando a gente está contratando, a gente fala graduate aqui, não é junior. Quando a gente está contratando um recém-graduado, basicamente a gente procura uma pessoa com autoconhecimento, que eu acho super importante. Eu acho que você toca muito nesse ponto nos seus posts aí no seu Instagram, né? Então é questão de soft skills mesmo, e se conhecer como pessoa e conhecer um pouco do seu perfil também. A gente tem que Uma saber outra, o que a uma, gente quer, sabe? Que senão assim, eu vou fazer porque tá todo mundo fazendo, porque me falaram que isso aí dá dinheiro, aí não vai dar certo. A gente tem que saber o que a gente quer para conseguir alcançar os nossos objetivos.
É muito certo isso que você falou, porque geralmente uma pessoa que vai apresentar melhores resultados é a pessoa que provavelmente se apaixona pelo projeto. E Uhum. se a pessoa se conhece, sabe o que quer, é mais fácil, igual você falou, se a pessoa estiver fazendo por dinheiro, geralmente essa pessoa aí vai estar fazendo o mínimo e não vai ser uma pessoa tão motivada. Então, é super importante para as empresas estar olhando a questão do autoconhecimento e é uma coisa que se preza muito aqui fora. Legal. O próximo tópico que eu tenho aqui é a questão de bom caráter. E uma coisa que eu toco muito também, toquei muito no grupo que eu falei com o pessoal, é que uma pergunta que todo recrutador tem para responder quando ele está entrevistando, e isso é muito do que eu faço quando eu estou entrevistando alguém, é a principal pergunta que eu quero responder na entrevista é: eu gostaria de trabalhar com essa pessoa? Então, Sim. é essa questão de, tipo, a pessoa ser kind, e volta para soft skills também, né? De coisas que você Sim, se aprende sabe com trabalhar em equipe, se interação. sabe respeitar, né? Sabe conversar sem ser violento com a pessoa, enfim. E isso Exatamente. é muito É, válido, nossa. Um bom ponto esse que é, tu tocou. Sim, outra coisa que eu acho que é super importante e a gente busca muito é questão de curiosidade. Eu acho que isso provavelmente é um pouco mais de startup, talvez, mas é muito bom você ter pessoas que vão estar curiosas com o projeto e vão estar querendo aprender mais e mais. E Então, isso é uma coisa valorizam que o aprendizado contínuo, né? De estar sempre indo atrás de novos conhecimentos, assim. Ah, eu vi um assunto aqui novo que eu não conheço. Ah, já vou pesquisar aqui para me inteirar, né? Para me atualizar. isso. E o próximo é questão de proatividade, que eu acho que também é um pouco de startup, mas todo mundo, ninguém quer trabalhar com um profissional que não seja Que proativo só e faz o que os dinâmico. outros pediram, né? Ah, sabe? Se você só faz o que está pedindo, eu contrato um robô que dá menos incomodação, né? Exatamente. Então, encontrou problema, em vez de reclamar, vai resolver o problema ou vai comunicar o problema para quem tem autoridade para resolver e continua nesse mood mesmo de achei isso está errado, tem que resolver, pode dar problema, tem risco, expõe. Então, é questão de proatividade mesmo da pessoa estar correndo atrás de fazer as coisas. Galera, tá anotando aí os pontos, quero só saber aí. Pega e depois manda uma foto e vocês anotando os pontos. Muito importante essas dicas. E eu pensei um pouco além da pergunta, né? Eu pensei em como, porque eu acho que a gente está falando muito com um pessoal que é recém-graduado e talvez estudantes aqui também, que eu acho que o seu público tem bastante estudantes, né? Uhum. Eu pensei em dar uma ideia para o pessoal de como que eles podem conseguir essas habilidades. Então, basicamente, na minha opinião, em atividades extracurriculares, porque o curso de engenharia no Brasil é geralmente mais focado nas hard skills, que é a habilidade técnica, né? Então, participar, acho que você já tocou no assunto de colegiado, de empresa júnior, esse tipo de coisa, é onde que você vai se expor a estar trabalhando com pessoas, trabalhando com times e vai se expor a complexidade que aparece dentro da interação humana, né? Então, você começa a se desenvolver dentro desse contexto. E muita gente fica frustrado, porque é onde começa a ficar mais complexo mesmo. Depois que a gente começa a lidar com as pessoas, a gente até começa a achar que as aulas de cálculo eram fáceis. Isso, porque você habilidade hard skill e cálculo, esse tipo de coisa, você senta na cadeira por você mesmo e você consegue se desenvolver ali, né? Agora, quando você depende de uma outra pessoa para desempenhar uma função e você está no próximo passo, é muito difícil, porque talvez a pessoa tenha outras prioridades, etc. Então, é onde você aprende a estar socializando ali Sim. e começando a trabalhar dentro de contextos políticos mesmo, né?
Ontem mesmo eu fiz um post sobre planejamento de carreira no geral, não só sobre intercâmbio, e eu falei sobre atividades extracurriculares, né, que fazem muito parte do planejamento de carreira. Eu vou experimentando ali para sabendo o que eu gosto mais, o que me identifico mais, e a gente pode aproveitar essas atividades para crescer profissionalmente mesmo. Sim. Um outro ponto que eu pensei e que a pessoa pode usar para adquirir essas habilidades que eu falei é questão de leitura e reflexão, mas eu não estou falando de leitura técnica de engenharia, ler alguma coisa fora de engenharia e refletir a respeito, questão de problemas de sociedade, esse tipo de coisa, e estar refletindo a respeito, porque é onde você desenvolve o seu pensamento crítico no geral, né? Sim. Em vez de ser aquilo focado na engenharia. Isso é uma coisa assim, até mesmo que depois que eu já sou um profissional, já estou na engenharia, quando a gente está muito tempo em cima de um problema, a gente não consegue, às vezes, enxergar a solução. Aí, sei lá, eu vou ler um livro, sei lá, de uma história comum, né, de ficção. Aí, às vezes, pensa, parece que brilha uma luz, sabe? Porque tu sai daquela coisa, aquela pressão ali que a gente fica tão voltado na engenharia. Por isso que é interessante a gente ter outras informações de qualidade na nossa vida, né? Ter hobbies, sei lá, fazer coisas diferentes para estimular outras áreas do nosso cérebro que não são tão estimuladas na engenharia, né? Essa questão, assim, mais lúdica, às vezes, né? De criatividade, alguma coisa um pouco mais artística, às vezes que a gente deixa um pouquinho de lado, é tão racional sempre. É importante estimular isso, porque às vezes pensa, tô só com uma atividade de lazer, tô lendo um livro de uma história aqui que eu gosto, mas aí é uma coisa que vai acender aquela luz, assim, vai te ajudar a tua mente a respirar às vezes para ter uma ideia que vai solucionar o problema de engenharia. Exatamente. É muito bacana esse insight. E você tocou no meu próximo tópico também aí, que você falou de hobbies e etc. Eu pensei que uma outra forma que o pessoal pode usar para isso é participar de grupos que tem de gerais mesmo, tipo hobby ou qualquer outra coisa, porque você vai estar. Jogar vôlei, entendeu? Sei lá, às vezes é uma coisa, eu tô Exatamente. jogando vôlei, né? Claro que é importante praticar atividade física e tal, mas tem o senso de equipe, né? Tem questão de liderança, tem a questão de organização. Tu vai desenvolvendo várias soft skills também, né? Isso mesmo. E um dia você tem que organizar e você vai ver que o pessoal não é tão engajado e que você tem que ficar correndo atrás de pessoas para poder estar montando time, Aí um quer num etc. horário, outro quer no outro horário, daí um reclama disso, outro reclama daquilo, porque eu não jogo nessa posição, não sei o quê. Isso aí demonstra muito o dia a dia de liderança de equipe dentro de uma organização também. Então, é por isso que eu citei isso como uma atividade que pode te ajudar. Mas faz atividade com intenção, pensa a respeito do que está acontecendo, seja consciente, né? E tem muitas oportunidades, sei lá, às vezes tem trabalho voluntário, uma ONG ali, e às vezes pensa assim, vou ajudar ali os moradores de rua, as crianças carentes. Parece que é uma coisa que não tem nada a ver, mas vai te fazer crescer como profissional também, né? Porque eu tenho que separar aqui os alimentos que eu vou doar e tal. Então, como é que eu vou fazer de uma maneira inteligente aqui, sabe? Tudo, tu pode usar, assim, as tuas habilidades de engenharia e outras coisas que aparentemente não tem nada a ver. Sim. Inclusive, você consegue começar a ver o quão recompensador e o quanto que você pode. Quanto você afeta a vida das outras pessoas por estar fazendo esse tipo de atividade, né? E isso aí também te ajuda num contexto profissional, porque você vai desenvolvendo empatia e outras habilidades aí dentro. Nossa, e empatia é uma coisa que é muito importante. Nossa, tem. E é uma coisa que, sinceramente, eu acho que falta de maneira geral na engenharia. Porque, Uhum. assim, quando a gente se coloca no lugar do outro, a gente sabe como o outro está realmente se sentindo. A gente consegue ter uma visão assim, então ele fez aquele comentário porque essa é a realidade dele. E não ficar querendo já, achando que a pessoa está querendo brigar comigo, porque a pessoa me odeia, sabe? Sei lá, a pessoa pode estar com um super problema familiar dentro de casa e tu não faz nem ideia, sabe? Então, Exatamente. não é que a gente vai passar a mão na cabeça, mas não é ficar pegando no pessoal, ele não gosta de mim, porque me deu uma patada hoje de manhã. Não, tipo, às vezes a pessoa, É meio que sabe?
É entender o o... contexto, né? E já Exato. falar. É. E a outra que eu coloquei é a questão de experiências. Eu acho que eu toquei nisso já. Explorar ao máximo as suas oportunidades para adquirir experiência focado no seu objetivo profissional. Então, se você está numa particular, talvez procura trabalho na área, ou se você está numa federal, procurar iniciação científica que esteja relacionada à habilidade que você quer desenvolver, para fazer um pouco de mão na massa, né? De experiência que você vai colocar no currículo e vai É, entrar como hard skill mesmo. e tem muita gente que faz faculdade de engenharia que fez curso técnico antes. E aí simplesmente tem lá o diploma do curso técnico e vai lá fazer faculdade de engenharia. Gente, vocês têm que usar esse diploma do curso técnico, porque tem muita vaga de emprego para técnico. E tá, eu faço em federal, não consigo trabalhar 44 horas semanais. Mas faz projeto freelance no final de semana, sabe? Dá para ganhar um baita do dinheiro para fazer o teu intercâmbio e ainda ter experiência profissional. Sim. Mas eu acho que era isso e que para a resposta dessa pergunta. E eu recebi uma outra que eu acho que eu toquei em alguns pontos, mas não no geral, que foi a questão dos desafios e das dificuldades que eu encontrei aqui, né? Eu toquei um pouco na questão do inglês, né? Que meu inglês, quando eu saí do Brasil e passei nas entrevistas, era avançado. E quando eu cheguei aqui, todo mundo era melhor que eu e eu me senti um pouco para baixo, porque é normal, é natural, todo mundo vai ser melhor que você porque eles são nativos. Mas eu tive que me esforçar muito para conseguir aumentar o meu nível de inglês, não para o nível nativo, mas para uma velocidade de interação nativa. Porque se eu queria realmente contribuir com o time, eu não podia estar tentando processar tudo enquanto a galera estava falando, eu tinha que chegar num ponto onde eu estava processando e contribuindo para a conversa. Então, foi um esforço muito grande que eu tive que fazer, demorou um tempo, mas depois de um tempo eu consegui entrar nesse nível de inglês. Outra parte que eu pensei que foi um pouco de desafio, e eu já falei um pouco também, é que todo o meu conhecimento técnico estava em português, mas quando eu sentava para fazer o trabalho, eu conseguia desembolar os circuitos e etc, e conseguia discutir com os engenheiros sêniores, né, para poder estar fazendo projetos de circuitos e revisão de projetos, etc. Mas foi bem difícil estar pegando todos os termos técnicos aí para estar conversando eletrônica com os engenheiros eletrônicos do exterior. E eu acho que o último, você fez um post há pouco tempo a respeito de síndrome do impostor, né? Mas eu me senti um pouco naquela situação, porque quando eu recebi a oportunidade de estar liderando um time aqui, porque eu não sou nativo, e o primeiro sentimento que eu tive é tipo assim, é uma baita oportunidade, muito top, e é muito o que eu queria para minha carreira. Mas, naquele momento eu falei, por que os caras estão colocando um cara que não é nativo para liderar uma equipe que tem nativo na equipe, etc. Então eu me senti um pouco meio que impostor nesse sentido de estar liderando alguém que falava a língua melhor que eu. E eles sempre vão falar a língua melhor que eu, independente de eu estar aqui 20 sempre anos. Vai ter o estrangeiro, né? Sim. Aí foi um pouco mais árduo esse aí, porque é meio que interno, né? Você tem que passar pelo processo. E aos poucos eu acho que eu comecei a tentar enxergar o quanto eu contribuía para o time. Eu aceitei a oportunidade, né? O desafio. E aos poucos eu comecei a enxergar o quanto que eu contribuía para o time, tipo, com os nativos mesmo, porque teve nativo que chegou para mim e falou assim, como que você sabe isso tudo? E aí eu falei assim, nossa, mas tipo, eu achava que o meu inglês ia ser uma barreira para mim estar passando meu conhecimento para frente para eles, né? E aí a pessoa me fazer uma pergunta dessa, tipo assim, na hora eu falei, nossa, eu acho que eu estou contribuindo bastante, mesmo não sendo nativo, eu estou contribuindo bastante para o time. Então foi onde que eu comecei a enxergar esses pequenos, as contribuições que eu fazia. Era um impostor.
exatamente para tentar me convencer que eu não era um impostor, e aos poucos eu consegui passar por isso aí. Ótimo. Eu não sei se alguém aí quer fazer mais alguma pergunta, pessoal, nos comentários, mas eu acredito que foi muito enriquecedor, assim, e sei que tá no sábado, né, mas aí quem não assistiu vai poder ver a gravação. E uma coisa só, talvez enfatizar a questão dos estágios, se não for pela ESEC, né, tem outras oportunidades também, só que vocês têm que procurar. E eu lembro que alguns colegas meus da faculdade, eles conseguiram pelo Instituto Fraunhofer, que é da Alemanha. Tu já deve ter ouvido falar, né? Porque tem Eu ouvi bastante falar coisa dele. de microeletrônica e tal, tem bastante coisa deles. Telecomunicações, sensores. E então, assim, existem as oportunidades, né? Eu nem sei como é que escreve esse Fraunhofer ali, nem sei se é assim que fala, tá? Mas é um instituto bem famoso da Alemanha e tal, que eles têm várias patentes dessa área. Então, assim, gente, quem não conhece a ESEC, procura, porque tem praticamente todos os lugares do Brasil tem a ESEC. E aí muita gente não sabe o que faz, já ouviu falar, não sabe o que faz, mas tem oportunidade de estágio, né? E tem outras questões, assim, das embaixadas, que eu acho que é algo bem importante também, que foi falado aqui. Eu vou falar o nome de uma outra organização que eu conheço um pessoal que já foi para outros países, inclusive tem um amigo meu que mora na Áustria, que foi pela IAEST, não sei se você já ouviu falar. Eu já É ouvi uma falar, mas organização, não conheço a fundo, sim. é uma organização com um modelo um pouco diferente da ESEC, mas é bem próximo aí da intenção. E dê uma pesquisada aí, porque vocês vão achar alguma coisa bacana pela IAEST no Brasil também. Sim, eu já ouvi Mas o falar bate-papo IAS. foi, mas o bate-papo aqui foi muito bacana hoje. Eu achei que foi muito enriquecedor com a sua experiência da Irlanda também. Sim, É, você teve insights aí muito bacana e muito bacanas e eu acho que o pessoal que ouvir a live aí vai agregar bastante aí para as intenções deles de intercâmbios depois, né? com certeza. Eu adorei conversar contigo e teve ótimas dicas que são muito valiosas. Quem estava aqui deve ter aproveitado muito. Então, muito legal conhecer um pouquinho mais da tua história ali. Eu nem sabia que tu tinha ido pela IESEC, eu sabia que tu estava aí há tempo, né, que trabalhava com uma empresa de eletrônica, mas gostei bastante de conhecer um pouco mais da tua história e dá para ver que a tua experiência tem muito para ajudar o pessoal que quer fazer intercâmbio. Então, se tem alguém ainda que não segue o Renner, segue ele lá, tá? E chama ele no direct, aproveita enquanto ele tem poucos seguidores aí para explorar ele um pouquinho. Na verdade, eu nem ia falar porque eu não marquei uma data ainda, mas eu vou abrir outro grupo aí para estar conversando com mais estudantes ou o pessoal que tem interesse em intercâmbio aí do Brasil. Eu vou estar anunciando lá no Insta, Geração Intercambista, mas eu estou pensando que vai ser por volta de dezembro o próximo grupo aí que a gente vai rodar. Então, fiquem ligados lá que Fiquem vai ter ligados. bastante insight aí. Cada tópico desse que a gente tocou se expande aí para um tópico gigante que com a checklist aí que vocês conseguem seguir e poder estar implementando para conseguir o intercâmbio de vocês. O Dudu mandou Ótimo. um obrigado aí. Eu acho que ele me mandou uma pergunta lá, mas ele estava mais me falando a respeito do plano dele de futuro, né? Que eu achei assim muito diferente. Ele tem intenção de ir para a China e eu admiro muito, uma pessoa que tem interesse em ir para uma cultura assim completamente diferente. E eu acho que se A você seguir língua nesse também é plano bem mesmo difícil. o idioma vai ser completamente um desafio, mas encara isso aí como um desafio mesmo, esteja com a mente aberta que vai dar tudo certo. E, inclusive, a China, do jeito que está crescendo, é um país que está interagindo aí com vários outros países, então inglês e mandarim, se você fala essas duas línguas aí, com certeza você vai estar bem colocado no mercado de trabalho. Verdade. Claro que para ir na empresa talvez seja suficiente tu chegar falando inglês, mas depois para a vida na sociedade seria interessante o mandarim, né? Senão tu vai ficar só naquele Super. mundinho ali da empresa, né? E a forma com que a China está se abrindo para negócios hoje em dia também
com certeza vai expandir mais no futuro, e a China é um país que está crescendo muito. Então, uma pessoa que consegue fazer a ligação da China com outros países ou outras indústrias, com certeza vai tá bem colocado aí no mercado. Então, o mundo é grande e a gente vai dominar o mundo. Mas essa é a intenção mesmo. Obrigadão, Ana. Foi muito Obrigada, top, Renner. muito bom ter conversado com você hoje. Eu também digo mesmo, e eu que agradeço pela tua participação. E vamos agradecer a nossa audiência aí, o pessoal que ficou até o final. Foi um prazer e obrigadão, galera. Com vocês nas próximas. Com certeza. E a live vai ficar gravada aí também no Instagram para a galera que não assistiu. Vou deixar salvo aqui para o pessoal assistir, né? Que hoje é sábado. Então tá, valeu, Renner. Obrigadão, galera. Um abraço, Ana. Bom dia, boa tarde. Boa noite. Tchau. Tchau.